A Antártica já foi uma terra verde cheia de dinossauros, mas agora é um continente congelado maior que os Estados Unidos e que não pertence a ninguém. Não é difícil encontrá-la. Onde quer que você esteja, basta ir para o sul até chegar ao grande bloco de gelo no polo sul do nosso planeta. Ele fica dentro do Círculo Polar Antártico e é a maior massa de gelo da Terra. O continente é maior do que os Estados Unidos e ainda maior do que toda a Europa. Ainda assim, a Antártica foi oficialmente descoberta recentemente. Os cientistas não sabiam de sua existência até 1820. Depois disso, foram necessárias mais 2 décadas para confirmar que se tratava de um continente totalmente novo, e mais algumas décadas para decidir um nome. Anti significa o oposto, portanto, Antártica significa literalmente o oposto do Ártico. Mesmo antes de os cientistas descobrirem a Terra, os gregos antigos já teorizavam que deveria haver um continente ao sul para equilibrar o Ártico ao norte. Além disso, alguns especialistas que estudaram obras de arte polinésias e história oral acreditam que os polinésios encontraram o continente mais de 1 milênio antes dos europeus. De qualquer forma, hoje todos nós conhecemos essa terra gelada no Polo Sul. Devido à sua localização, há apenas 2 estações lá, verão e inverno, e ambas duram 6 meses. No verão, um pouco mais quente, o continente vive à luz do dia, e no inverno fica escuro o dia todo. 98% da Antártica é gelo. O local armazena 60% da água doce do planeta. E, no entanto, apesar de todas essas reservas, trata-se do maior deserto do mundo. Por definição, um deserto é uma área com vegetação esparsa e pouca neve ou chuva. Observe que a abundância de areia não é uma condição necessária. Embora ali tenha um pouco dela e até dunas, também há muito vento. É o continente mais ventoso da Terra. E a velocidade do vento pode chegar a 320 km por hora. Isso é mais rápido do que os ventos dos furacões. A pouca neve que a Terra recebe nunca derrete. Ela simplesmente se acumula ao longo do tempo, por séculos e milênios. Portanto, há uma camada de gelo espessa. Isso torna a Antártica repleta de segredos ocultos. Há um mundo totalmente novo sob o gelo. Por exemplo, há muitas montanhas, com cerca de 2.700 metros de altura. Isso é mais alto do que 3 Burj Khalifas empilhados um sobre o outro, e esse é atualmente o arranha-céu mais alto do mundo. Mas não vemos todas essas montanhas porque elas estão escondidas sob a camada de gelo de quase 5.000 metros de espessura. Há também um lago lá embaixo, sob mais de 3.350 metros de neve. Ele é chamado de Vostok, em homenagem à estação de pesquisa Vostok, sob a qual está localizado. Originalmente, era apenas uma hipótese. Há mais de um século, um cientista sugeriu que a enorme pressão criada por toneladas de gelo poderia diminuir o ponto de fusão dele nas camadas mais baixas, criando água líquida, o que poderia formar um lago. O estudioso não conseguiu provar suas ideias em vida, mas outros continuaram seu trabalho e confirmaram que essa teoria era verdadeira. Há também um cânion escondido sob enormes massas de neve. Ele é mais profundo do que o Grand Canyon. Há uma cadeia de montanhas que divide o continente em 2 partes, a Antártica Oriental e a Ocidental. A parte ocidental está experimentando temperaturas mais altas e começando a derreter. Se a Antártica Ocidental derreter e liberar sua água armazenada, o nível médio global do mar aumentará em cerca de 5 metros. Isso será suficiente para que algumas cidades em todo o mundo desapareçam completamente. Talvez a primeira a se transformar em um mundo de água seja a capital da Tailândia, Bangkok, que está apenas 1,5 metro acima do nível do mar. Depois será Amsterdã, na Holanda, seguida por Ho Chi Minh, no Vietnã, Cardiff, no Reino Unido e Nova Orleans, nos Estados Unidos. Atualmente, as pessoas trabalham muito na Antártica, residindo lá por muitos meses a cada vez, para estudar esse mistério de continente. Ao longo dos anos, até mesmo algumas crianças nasceram ali. Mas não se trata de um país, é uma terra que não pertence a ninguém. Ela é regida pelo sistema do Tratado da Antártica, um acordo de pesquisa e colaboração pacífica que suspende todas as reivindicações territoriais. Ele foi assinado inicialmente por 12 nações e atualmente conta com 59 apoiadores, metade dos quais tem poder de decisão. O continente é ocupado durante todo o ano por pesquisadores de todo o mundo. Há cerca de 5.000 pessoas vivendo lá no verão e aproximadamente 1.000 no inverno. No entanto, ninguém é um residente permanente. As pessoas vêm e vão, e os cientistas se revezam para passar o tempo lá.
A temperatura média anual é de menos 34 graus Celsius. Mas houve uma época em que a Antártica era tão quente quanto Melbourne, na Austrália, é hoje. Foi há cerca de 50 a 40 milhões de anos, e eu não estava ali na época, mas havia florestas verdes e dinossauros vagando por suas terras, relaxando ao sol em um ambiente de 17 graus. Isso foi antes dos pinguins. Em nossa época, o frio é tão intenso que não há árvores ou arbustos por lá, apenas neve. As únicas plantas que conseguem se desenvolver em temperaturas tão extremas são líquens, musgos e algas. As pessoas também não suportam essas condições congelantes por longos períodos de tempo, por isso o continente nunca teve uma população nativa. Bem, isso se não contarmos os pinguins, as focas, as baleias e alguns outros tipos de pássaros que vivem lá atualmente. A fauna da Antártica é a mais escassa e menos diversificada do planeta, porque apenas alguns organismos conseguem suportar suas condições adversas e porque não é permitido levar animais não nativos para lá. Portanto, se você decidir viajar para a Antártica com seu gato, bem, não pode. Ei, eu não faço as regras. Mas as poucas espécies que vivem no Polo Sul são totalmente donas do lugar. São cerca de 20 milhões de pinguins contra 5 mil pessoas. No entanto, eles são uma espécie de colonizadores. Os primeiros ancestrais dos pinguins viveram na Austrália e na Nova Zelândia. Ainda existem algumas espécies lá, incluindo o menor pinguim da Terra, com apenas 30 centímetros de altura. Ainda assim, a maioria migrou para a Antártica em algum momento, possivelmente porque foram atraídos pela maior oferta de alimentos. Não foi o frio que os fez gostar da Terra, afinal, a maioria deixa o continente quando o verão termina. Os únicos que ficam lá são os machos de pinguins imperador, e fazem isso para aquecer os ovos deixados por suas companheiras. Mas para onde vão todos os outros? No início, esse era um grande mistério até mesmo para os cientistas, que então colocaram alguns dispositivos de localização minúsculos nas pernas de alguns desses animais e descobriram: eles vão viver nos oceanos do sul enquanto está muito frio na Antártica e ficam fora por meio ano. A volta acontece quando os ovos deixados para os machos começam a chocar, e assim as famílias podem estar juntas quando isso acontece. Os pinguins comem peixes diferentes e o oceano está repleto deles, apesar da temperatura fria. Em algumas áreas, a água pode chegar abaixo de zero porque é salgada. Mas os peixes não congelam lá porque têm proteínas anticongelantes em seus corpos. Além disso, há também cerca de 1 milhão de focas na Antártica. Elas também gostam de peixes e podem prender a respiração embaixo d'água por 2 horas. Enxergam muito melhor submersas do que sob a luz forte do dia e ainda usam seus bigodes para localizar alimentos. Seus orifícios de respiração no gelo podem congelar enquanto elas estão fora, então precisam usar os dentes para fazer um novo orifício. As focas podem até dormir embaixo d'água e ressurgir ocasionalmente para tomar ar sem acordar. Eu posso apreciar isso. Oh, isso é muito estranho, a Suzy diz, olhando para uma árvore com uma faixa amarela amarrada. Ela está andando por uma estranha floresta no sul do Japão há 1 hora e parece que se perdeu. Suzy pendurou a faixa na árvore há 30 minutos e começou a caminhar para longe. Não virou em nenhuma direção, andando em linha reta. Então, meia hora depois, voltou para esta árvore. Suzy não poderia ter ido muito longe do povoado mais próximo. Ela sente que a floresta está tentando enganá-la. As árvores estão se movendo para não deixá-la sair desse lugar. Tudo isso parece um filme de terror. À medida que a noite chega, um misterioso monstro invisível deve aparecer e pendurar nos galhos artesanatos assustadores feitos de gravetos. Qualquer um teria entrado em pânico e começado a gritar por socorro, mas não a Suzy. Ela sorri diante de qualquer perigo. Além disso, o telefone e a internet dela estão ligados, então está tudo bem. Ela dá alguns passos para o lado e amarra uma faixa azul em outro cedro. Então, começa a andar por um caminho estreito, afastando-se cada vez mais da árvore marcada. Ela percebe algo. O caminho tem uma forma ligeiramente curva. Suzy começa a correr e 10 minutos depois, volta para a árvore marcada. Todo esse tempo ela estava apenas andando em círculos. Suzy vai até a outra árvore e percebe outro caminho curvo. Pega o telefone, abre os mapas online e vê a localização por meio de fotos de satélite. É incrível! As árvores nesse local crescem formando círculos concêntricos. Existem várias camadas aqui, lembrando misteriosos desenhos circulares que alguém deixou pelos campos de todo o mundo.
Chocada, Suzy grava a si mesma para informar aos seguidores que encontrou uma estranha anomalia natural. Durante as filmagens, houve alguém rindo. É um cara sorridente ao lado dela. Ele acha engraçado como ela está falando sério sobre essa floresta e diz que não há nada em comum neste lugar. As árvores crescem em círculos graças às pessoas. Em 1973, cedros foram plantados de propósito dessa forma, compondo 10 círculos verdes concêntricos. Fizeram isso como um experimento para descobrir como as árvores cresceriam em condições tão arredondadas e chamaram essa experiência de silvicultura experimental. As árvores começaram a crescer em forma convexa, espalhando-se simetricamente. Isso provou que o tamanho das lacunas entre as árvores afeta seu crescimento. De início, tiveram que cortar as árvores de acordo com o plano, mas o lugar se tornou popular entre os turistas e moradores locais. Eles adoram tirar lindas fotos usando drones e andar pelos caminhos arredondados desse pequeno labirinto. Suzy fica um pouco chateada. Ela informa aos seguidores que não há nada de misterioso ali. O cara que contou sobre os círculos lhe faz uma oferta: visitar a misteriosa Floresta Crooked, na Polônia. É lá que ela definitivamente verá um fenômeno estranho. Mas, antes de ir, Suzy decide dar uma olhada em outro lugar empolgante no Japão. Ela chega à vila de pescadores de Aoshima. Os primeiros habitantes locais que encontra são gatos, mais numerosos do que as pessoas. Eles estão em toda parte. Vivem ali graças à quantidade de peixes. Houve um tempo em que esse lugar era cheio de ratos, que estragavam os barcos de pesca. As pessoas trouxeram os gatos para este lugar com o objetivo de combater os roedores. Quando todos os ratos desapareceram, os gatos ficaram. Desde então, são considerados cidadãos de pleno direito. O vídeo com os gatos é o mais curtido no canal da Suzy. Mas agora, como ela prometeu, é hora de ir para a Polônia. A floresta parece estranha, graças às árvores curvas. As partes inferiores dos troncos são inclinadas, fazendo com que pareçam barrigas. Também é estranho que todas apontem apenas para o norte. Suzy percorre toda a floresta e conta cerca de 400 árvores. Parece que as pessoas mudaram as formas das árvores, mas, por enquanto, não há evidências disso. Acredita-se que as árvores foram plantadas na década de 1930 e danificadas durante o crescimento, ainda novas. Ninguém sabe dizer por quê. Havia uma pequena aldeia perto da floresta. É provável que seus moradores sabiam o segredo, mas infelizmente a cidade foi destruída há mais de 70 anos. A solução do mistério desapareceu com ela. Claro, os cientistas tinham hipóteses, mas todas foram rapidamente refutadas. Talvez essa forma curva tenha sido causada por uma anomalia genética. Existem árvores com troncos semelhantes em outras florestas do planeta, mas aqui as curvas parecem muito perfeitas e arrumadas. É como se um artista trabalhasse nelas. Isso sugere que algo do ambiente as afetou. Você pode encontrar árvores semelhantes em todo o mundo, mas elas são solitárias e nunca crescem em grupos tão grandes. Talvez a neve caia no topo delas a cada inverno, e os troncos se dobram com tanto peso. Mas por que apenas a parte inferior é alterada? E por que as outras árvores na floresta parecem normais? Além disso, não há explicação para o fato de essas árvores apontarem para o norte. Existe algum propósito? A teoria mais plausível diz que os agricultores locais mudaram as formas das árvores para fazer móveis e detalhes para a fabricação de navios. É rápido e fácil fazer uma cesta com uma árvore dessas, por exemplo. A propósito, manipular o crescimento das árvores era uma prática comum entre algumas tribos antigas da América. Eles deformavam os troncos para deslocamento e comunicação nas florestas. Isso tudo é interessante, mas agora Suzy quer ver algo assustador. Um dos seguidores a aconselha a visitar uma floresta horripilante. Esse lugar está localizado em uma ilha a 27 quilômetros ao sul do centro da cidade do México. Suzy chega por meio de um pequeno barco. Assim que pisa no chão, começa a transmitir ao vivo com seu telefone. Ela filma bonecas penduradas nas árvores por toda a ilha, com roupas, tamanhos e rostos diferentes. Existe cerca de uma dúzia de bonecas assustadoras em cada árvore. A chuva e o sol quente deformaram os rostos delas, que também estão cobertos de musgo e vegetação, além de terem assumido formas terrivelmente assustadoras. Há rumores de que elas ganham vida à noite. Quer conferir? Um dos seguidores escreve. Sem problemas, Suzy concorda. O sol está se pondo no horizonte. A escuridão cai sobre a floresta. Suzy está circulando entre as árvores. A lua ilumina o caminho e ela faz uma fogueira para se aquecer. Nesse momento, ouve um som estranho e, com o canto do olho, percebe alguns movimentos. O telefone desliga. Ela olha para cima e vê uma das bonecas, iluminada pelas chamas, virando a cabeça em sua direção. Suzy grita e foge desse lugar. Claro, a boneca não se mexeu. Você pode ver um passarinho sentado atrás da cabeça do brinquedo.
Alguns dias depois, Suzy descobriu que um morador da cidade do México havia se mudado para a ilha nos anos de 1950 e a encheu de brinquedos. Ele colecionava bonecas de aterros sanitários e canais ao redor da ilha e passou vários anos decorando cada árvore. No início, parecia estranho e empolgante para os turistas. Mas aí, à medida que as bonecas começaram a envelhecer e apodrecer, o lugar ficou ainda mais atraente para as pessoas. Existem várias lendas sobre os motivos da obsessão dele. Ok, já basta de mistérios e lugares assustadores para Suzy. Agora, ela quer admirar algo majestoso que foi criado pela natureza. Ela chega ao Parque Nacional das Sequoias, na Califórnia, onde crescem as árvores mais gigantes do mundo. Suzy está olhando de boca aberta para a maior árvore do mundo. Uma sequoia gigante. O nome dela é General Sherman, e essa árvore tem cerca de 2.000 anos. Seu volume é de quase metade do tamanho de uma piscina olímpica. Apesar da idade, não é a mais antiga. No parque, há sequoias que surgiram há 3.000 anos. E a árvore mais alta do mundo cresce também na Califórnia. É uma sequoia que pertence à família das coníferas, a Hyperion, e sua altura chega a 115 metros. É 1/3 da altura da Torre Eiffel. Imagine a vista que você pode ter do topo da árvore. Agora, a Suzy está na ilha de Madagascar. Ela vai ver as incríveis árvores baobá. Parece que algo as arrancou do chão, virando-as de cabeça para baixo e as empurrou de volta. As baobás são algumas das árvores mais bonitas do mundo. A maioria fica aqui, na Alameda dos Baobás. Mas você também pode encontrá-los na Austrália e na África do Sul. Seus troncos se assemelham a esponjas que se expandem e absorvem a umidade durante a estação chuvosa. Os elefantes gostam de beber delas, arrancando e mastigando partes do tronco para matar a sede. À noite, as flores desabrocham nos baobás. Elas têm cheiro de leite azedo e atraem morcegos. Mas o mais interessante é que o baobá não seca e não cai como outras árvores após o fim da sua vida útil. Ele desmorona, se acomoda e deixa uma pilha de pedaços no chão. Estou prestes a apresentá-lo a um lugar onde as leis da física tiram férias. Bem-vindo ao Mystery Spot, onde se pode testemunhar todos os tipos de coisas implausíveis que te deixarão encucado. Não se preocupe, não se trata de feitiçaria ou bruxaria. São apenas algumas ilusões de ótica inteligentes que mexem com seu cérebro e o fazem questionar a realidade. Na época em que a Grande Depressão estava atingindo fortemente, as pessoas precisavam de distrações para se divertir. Foi assim que o setor de entretenimento deu origem ao conceito de pontos misteriosos. Um dos mais famosos pontos misteriosos é o que fica próximo a Santa Cruz, na Califórnia. O nome é intrigante e místico, não é mesmo? Ao entrar, você verá pessoas em pé em um piso inclinado ou em ângulos impossíveis em uma superfície plana. Você verá uma bola rolando rampa acima, desafiando a gravidade e a lógica. É como estar em uma casa divertida, mas sem palhaços assustadores. O local é conhecido por suas demonstrações que desafiam a gravidade, que parecem distorcer as leis da física, tanto na curta caminhada morro acima quanto dentro do prédio de madeira no local. Aqui ocorrem percepções errôneas da altura e da orientação dos objetos. Essas ilusões visuais incluem bolas que rolam morro acima e pessoas que se inclinam mais do que o normal sem cair. Psicólogos de Berkeley afirmam que todas as percepções equivocadas decorrem do simples fato de a casa estar inclinada em um ângulo de 20 graus. A próxima parada é novamente nos Estados Unidos, mas desta vez na Represa Hoover, em Nevada. Aqui a gravidade parece brincar conosco também. Faça este experimento se algum dia for até lá. Despeje água de uma garrafa sobre a represa. Você verá que em vez de descer, a água começará a fluir para cima. A razão por trás disso é uma corrente de ar ascendente muito poderosa que a estrutura da represa cria. Em outras palavras, a água é levada para cima pelo vento. Esse truque não é exclusivo da represa, pois há uma cachoeira reversa nas Ilhas Faroe. Ela ocorre devido a um fenômeno climático selvagem conhecido como cachoeira invertida. Imagine um gigantesco redemoinho de jatos do oceano subindo em um penhasco rochoso íngreme de 470 metros de altura. Mas como esse fenômeno maluco acontece, você pergunta? Bem, é tudo graças a uma coluna de ar em espiral que gira perto de penhascos altos e íngremes, criando um efeito de mini tornado. E quando o vento atinge a borda do penhasco, ele se torna ainda mais forte e capta a água costeira, que então jorra pelo penhasco e cria um enorme funil de água e vento.
Aparentemente, essas cachoeiras invertidas também podem ocorrer em outros lugares, como nos penhascos de Moher, na Irlanda, nas montanhas da Islândia e até mesmo nas cachoeiras de Waipuria, no Havaí. Isso é que é mostrar as habilidades da Mãe Natureza. Colina magnética em Ladakh, Índia. O destino certeiro para uma viagem de carro alucinante. Aqui você pode ver objetos e carros subindo a colina como se estivessem presos em algum tipo de vórtice magnético. É uma ilusão de ótica que ocorre graças às inclinações e ao layout geral da área. A estrada pode parecer que está subindo, mas na verdade é uma estrada em declive disfarçada, pregando peças no cérebro como um mágico astuto. Você também pode ver seu carro se movendo sozinho em ponto morto. Não, seu carro não está assombrado, é apenas a física básica em ação. Mesmo quando o motor está desligado, as rodas ainda podem girar graças ao impulso e à sutil inclinação da estrada. O Monte Aragat tem uma história semelhante à da colina magnética da Índia. Ele também é como um ímã para os caçadores de emoções e entusiastas de carro e fica localizado na fronteira entre a Turquia e a Armênia. Ele tem a reputação de fazer os carros desafiarem a gravidade. Pessoas de todo o mundo visitam essa montanha para testemunhar o incrível espetáculo em que um carro estacionado na encosta parece rolar para cima, sozinho, sem nenhum motorista ao volante. Há um rio próximo que também corre morro acima. As pessoas que visitaram esse local afirmam que é mais fácil subir do que descer. O número 6 da lista é a Rocha Dourada de Myanmar. A pedra parece que está prestes a cair da colina a qualquer momento, mas ela não vai a lugar algum. Ela está lá há mais de 2.500 anos. A rocha é a peça central de um impressionante pagode que fica em seu topo, elevando-se 16 metros acima do solo. De acordo com a lenda, a rocha é mantida no lugar por nada menos que um fio de cabelo de Buda. Não é de se admirar que esse lugar seja um dos mais importantes locais de peregrinação budista em Myanmar. A rocha foi escolhida por um rei celestial que ficou impressionado com o incrível ascetismo de um monge budista. Então, ele usou seus poderes sobrenaturais para colocar cuidadosamente a rocha em seu local atual, onde ela se parecia com a cabeça do monge. Como se isso não bastasse, dizem que somente uma mulher pode mover a rocha. É por isso que as mulheres não podem tocá-la. Portanto, se você estiver pronto para uma aventura, vá até essa magnífica rocha e pagode e testemunhe você mesmo essa façanha que desafia a gravidade. De volta aos Estados Unidos, o vórtice de Oregon está localizado em Sardine Creek, no estado de Oregon. É uma atração turística existente desde 1930. Os proprietários da atração afirmam que se trata de alguma atividade paranormal, mas é bastante óbvio que ilusões de ótica inteligentes estão envolvidas. Diz a lenda que mesmo antes de a atração ser construída, os nativos americanos da região avisavam que essa terra era proibida e os cavalos se recusavam a ir até lá. Mas então, alguns mineradores de ouro construíram um escritório de avaliação no local em 1904 e o prédio acabou deslizando em um ângulo estranho. Agora imagine o seguinte, você está em um local aconchegante, longe da poluição luminosa da cidade, olhando para bilhões de estrelas que dão um show de brilho acima de você. Mas se você tiver sorte de estar em Marfa, no Texas, terá um gostinho a mais. Orbes misteriosos decidem participar da diversão, brilhando como um diamante, e fazem isso há mais de 100 anos. Mas o que são essas esferas brilhantes chamadas luzes de Marfa? Bem, todo mundo tem suas próprias teorias. Algumas pessoas acham que são apenas luzes de carros da rodovia próxima, mas isso não tem graça. Outras acreditam que esses orbes são, na verdade, seres sencientes tentando transmitir algum tipo de mensagem importante para nós, meros mortais. Imagine estar à beira de um lago deslumbrante admirando a vista pitoresca de um vulcão majestoso. De repente, você ouve um boom alto e as chamas disparam no ar como se fosse um show de fogos de artifício. Mas não se preocupe, não se trata de uma erupção, é apenas o lago e vulcão Calva-Aigen fazendo seu trabalho. Esse espetáculo de fogo é causado por um fenômeno natural em que gases sulfúricos irrompem pelas rochas e se inflamam ao entrar em contato com o ar externo. O resultado? Chamas que se elevam até 5 metros de altura, queimando em azul como as luzes de neon mais legais que você já viu. E como se isso não bastasse, o enxofre líquido que desce pela montanha parece um rio derretido de lava azul elétrica. É tão aterrorizante e de tirar o fôlego que você não esquecerá tão cedo dessa visão.
Quando você dá o primeiro passo para fora do avião, uma multidão ansiosa de pinguins imperadores o cerca, se empurrando e se amontoando, todos querendo seu autógrafo. Não, espere, é pior. Você sente um arrepio como nunca sentiu antes. Mesmo que esteja carregado com mais de 9 quilos de equipamentos, o vento gelado ainda pega em você. A luz do sol ofusca sua visão, mas não o aquece. Sim, este é seu primeiro dia no Polo Sul e não foi fácil chegar aqui. Você encontra seu coordenador, pronto para começar sua nova vida no lugar mais remoto do mundo. Ao pegar sua bagagem do avião, você olha para seus companheiros ao redor. Todos vocês passaram pelos mesmos rigorosos testes físicos e psicológicos para se preparar para este ambiente incrivelmente desafiador. O programa tinha que garantir que todos tivessem o necessário para lidar com meses de isolamento, temperaturas congelantes e ciclos noturnos desconhecidos. O Polo Sul tem apenas um único pôr do sol e um nascer do sol durante o ano inteiro. Isso sem falar nos testes físicos pelos quais precisa passar. Os pesquisadores precisam de um atestado de saúde antes de partir, pois geralmente há somente um médico na base. Você hesita a princípio, quando não vê nada à sua frente, a não ser um deserto de gelo sem fim, mas não demora muito para avistar um grande prédio à distância. Essa é a estação Polo Sul Amundsen Scott. Depois de uma longa caminhada pela neve profunda, você chega nela. Ao entrar pela porta, para imediatamente de tremer. É tão quente ali que todo mundo anda de camiseta. Dá quase para esquecer que se está no lugar mais frio do planeta. Você fica surpreso ao ver quantas pessoas vêm cumprimentá-lo e não são pinguins. Esses pesquisadores ficam baseados ali durante todo o verão, estudando as coisas no clima extremo do Polo Sul. Você é oficialmente recebido com uma apresentação de slides de introdução na sala de conferências. As regras básicas podem ajudá-lo caso as coisas corram, você sabe, morro abaixo. Tudo é organizado, desde o abastecimento até a gestão de resíduos. A estação recicla tudo o que consegue, até mesmo diferentes tipos de baterias. Tudo o que não dá para ser reciclado é enviado em uma viagem atravessando o oceano para um lixão na América. Quando a apresentação termina, o coordenador o acompanha até seu dormitório, que é o lugar que você chamará de lar durante sua estadia. Você está ansioso para contar para sua família e amigos como o Polo Sul é incrível, e felizmente a estação tem acesso à internet. Assim que você abre o YouTube e clica em um vídeo, aparece o sinal de carregando. A falta de satélites na Antártica significa que você precisará se acostumar com a lentidão da internet por um tempo. Da sua janela, você vê a neve caindo bem à sua frente. Ao contrário da região costeira do continente, o Polo Sul é completamente sem vida. Nenhuma planta ou animal consegue enfrentar as condições neste local tão distante de tudo. Apesar de volta e meia parecer um pássaro que se perde do seu percurso com o vento, toda a área é apenas um mar deserto de gelo. E a estação Polo Sul Amundsen Scott fica sozinha neste deserto. O acampamento base precisa de todos os tipos de pessoas para que possa sobreviver neste ambiente sem igual. Cozinheiros, encanadores, eletricistas, médicos e outros funcionários são necessários para manter as coisas funcionando, para que os cientistas possam fazer suas pesquisas. Você pode se surpreender com as boas condições de vida de todos esses trabalhadores. Claro, você encontrará instalações de pesquisa e laboratórios normais, mas há também muitas salas reservadas para atividades divertidas. A base tem sua própria quadra de basquete, onde diferentes departamentos podem competir regularmente. Há até salas reservadas para música e artes. E o mais importante, há um dentista que pode garantir que seus dentes não fiquem danificados com todo esse barulho e trepidação. Não vamos esquecer o refeitório, que serve pratos de todo o mundo. Está louco para comer uma deliciosa salada verde? Então você vai até a estufa interna para colher algumas frutas e vegetais frescos. Lá você encontrará tomates, abacates, alface e até frutas tropicais. Pode ser que a estufa também seja o lugar mais úmido de todo o continente. E é incrível! Ela é tão eficiente que consegue produzir cerca de 9 quilos de deliciosos alimentos por semana. Também não haverá escassez de água. A base fica sobre um depósito quase infinito de água doce. A equipe simplesmente coloca o gelo antártico dentro de geradores especialmente projetados que o derretem e filtram, transformando-o em água potável. Se o estresse do clima extremo o incomoda, você pode simplesmente entrar na sauna. Fazer uma desintoxicação no Polo Sul é uma experiência única. Agora que você está familiarizado com as instalações e pode se locomover com facilidade, é hora de trabalhar. A base é principalmente dedicada à astronomia, pois o céu cristalino da Antártica permite aos pesquisadores capturar imagens incríveis do espaço.
A Antártica é perfeita para essas fotos, pois é o lugar mais seco do planeta. Quase não há vapor de água na atmosfera. No entanto, você está aqui por outro motivo. A estação também é usada para estudar a atividade vulcânica. Os cientistas descobriram 91 vulcões enterrados sob a camada de gelo e sua função é coletar amostras de um deles. De volta ao frio congelante, seus dentes começam a bater novamente. Felizmente, agora está longe de ser tão ruim quanto a temperatura mais baixa já registrada aqui. O Polo Sul já registrou menos 85 graus Celsius, que é tão frio que se você jogasse um copo de água fervendo para o ar, ela se transformaria em gelo antes de atingir o chão. Seria quase impossível até mesmo sair da estação com tal temperatura. O maior calor já registrado no Polo Sul foi de 12 graus negativos, e isso foi no pico do verão. Conforme se aproxima do local de escavação, você começa a notar mudanças no cenário. Existem topos de colinas e saliências íngremes ao redor. Conforme se aproxima da costa, começa a ver mais vida animal. Você até consegue ver uma colônia de pinguins ao longe. Você explora a área ao redor do local, talvez na expectativa de ver uma montanha enorme expelindo lava pela extremidade. Na verdade, não há nada à vista. Isso porque o vulcão está bem abaixo dos seus pés. Ele faz parte do enorme volume de terra que existe embaixo do gelo, que dá a fama ao continente. A Antártica pode parecer apenas um campo gigante de gelo, mas na verdade existe um enorme continente por baixo. Isso significa que há vulcões, montanhas e vales como em qualquer outro continente. Os cientistas descobriram recentemente que na área de terra da Antártica fica o ponto mais baixo do planeta, assim como enormes cadeias de montanhas. Se algum dos numerosos vulcões entrasse em erupção, derreteria grande parte da superfície congelada e aumentaria o derramamento de gelo no oceano. O nível dos oceanos aumentaria e eles inundariam as áreas costeiras em todo o mundo. As águas dos oceanos também seriam prejudicadas, colocando a vida marinha em risco. No entanto, você pode se considerar com sorte. Todos esses vulcões estão inativos no momento, então pode começar seu trabalho. Você começa a desempacotar seus equipamentos e inicia a escavação. Você e sua equipe montam uma pequena barraca para tentar ficar aquecidos enquanto monitoram o progresso em algumas telas portáteis. Seu estômago ronca e seus colegas procuram os sanduíches que trouxeram. Não havia necessidade de carregá-los em uma bolsa térmica por motivos óbvios. Ao sentir o cheiro da comida, os pássaros antárticos começam a circular acima de vocês enquanto vocês comem. Ao deitar para dormir, suas 3 camadas de roupas começam a parecer nada mais do que uma camiseta. Você coloca ainda mais roupa e fecha o zíper da barraca para que finalmente possa descansar um pouco. O vento forte sopra a barraca e você acredita ouvir um rugido lá fora. Você entra em pânico, mas depois lembra que não há ursos polares na Antártica. Na verdade, não existem predadores grandes, e então pode dormir tranquilo. Você acorda e o céu parece o mesmo da noite toda. Cada dia dura 6 meses nesse continente. Seu trabalho está feito, então você pode fazer as malas e começar a longa jornada de volta até a estação. Horas depois, você retorna para as planícies mais conhecidas do Polo Sul e, por fim, ao calor da estação de pesquisa. Seus primeiros dias na estação foram um grande sucesso. Você pode ter ajudado a humanidade a entender um pouco mais sobre este misterioso continente. No entanto, com certeza haverá muito mais surpresas escondidas sob o manto de gelo. Vai saber o que mais podemos encontrar no futuro. Você está caminhando ao longo de um deserto quente sob um sol escaldante. Seus suprimentos acabaram. Não há mais água. Você sonha com chuva, mas não há nuvens no céu. A cada passo, perde mais e mais força e cai. Então percebe um pequeno lago nas proximidades. Será água de verdade ou apenas uma miragem? Sem conseguir se levantar, rasteja até lá. A água está se aproximando a cada minuto, mas não porque você está se movendo em direção a ela. É ela que está vindo. Em poucos minutos, a área alagada aumenta. Agora você já está nela. Um pequeno lago se formou com 18 metros de profundidade, no local onde ficava uma parte desértica. Esse evento real aconteceu em 2014, no deserto da Tunísia. Ninguém sabe exatamente em que dia o lago apareceu, já que essa parte do sul da Tunísia é escassamente povoada. No início, os pastores que passavam viram o lago e não acreditaram em seus olhos. Nas horas seguintes, centenas de moradores locais foram correndo para lá. Eles começaram a nadar, pulando na água das rochas circundantes. Mas alguns dias depois, algo estranho aconteceu com o corpo de água. No início, ele tinha uma cor cristalina, azul turquesa, mas depois ficou verde escuro. As pessoas não deram importância a isso e continuaram nadando, mas não deveriam.
Os cientistas e geólogos chegaram e anunciaram imediatamente que não era seguro nadar ali. A água verde lamacenta significa que o lago está estagnado. Não é refrescado, não é alimentado por nascentes subterrâneas. Agora, está cheio de algas e muitas bactérias nocivas que podem causar doenças graves. Descobriu-se também que essa região da Tunísia está cheia de enormes depósitos de fosfato, substância que pode se desintegrar e deixar vestígios radioativos. O lago pode ser cancerígeno, tóxico e perigoso para qualquer organismo vivo. Mas as pessoas não se preocuparam muito com isso. Elas andam no meio do deserto enquanto o sol aquece o ar a 40 graus. É improvável que a maioria se recuse a pular em uma água fria, apesar dos avisos dos cientistas. Até agora, ninguém sabe exatamente o motivo do surgimento do lago. Alguns pesquisadores acreditam que se formou por causa das fortes chuvas. Ele é cercado por rochas e está localizado dentro de um cânion. A água pode ter se acumulado após cada tempestade. Alguns geólogos acham que resultou de um terremoto. Uma pequena atividade sísmica provocou a ruptura da rocha terrestre acima do lençol freático. E através deste buraco toda a água espirrou. Se essa teoria estiver correta, então o lago pode ser puxado de volta para o subsolo por rachaduras. Isso é o mesmo que quando você puxa a tampa do ralo de drenagem em uma banheira cheia. Qualquer pequeno terremoto é como puxar um plugue para fora. Portanto, se estiver em um desses lugares, não nade em um lago radioativo. Vamos para a região do Caribe. Em uma das ilhas paradisíacas, em meio ao mar azul claro, pode ser encontrado um lago único. É possível nem notá-lo imediatamente. Todo o território pode parecer uma enorme plataforma de concreto, mas o principal é não pisar em sua superfície. O Lago Pitt é cheio não de água, mas de asfalto líquido. É o maior depósito de asfalto do mundo. O vapor está vindo de todo o lago, pois está quente. A profundidade é de 75 metros. Um Boeing inteiro de passageiros poderia caber lá em uma posição vertical. O lago não é totalmente estudado, mas os cientistas acreditam que há uma falha profunda na crosta terrestre abaixo dele. Uma enorme quantidade de óleo escoa através dela, passa por vários compostos químicos e o transforma no asfalto. De acordo com estimativas aproximadas, há cerca de 10 milhões de toneladas de material quente dentro deste lugar. Teoricamente, nenhuma vida pode existir em tais condições, mas os cientistas descobriram uma colônia de micróbios. De alguma forma, essas criaturas aprenderam a sobreviver ali. Isso também sugere que a vida fora do nosso planeta pode existir. A maior lua de Saturno, Titã, tem muitos lagos de hidrocarbonetos na superfície. E se as formas mais simples de vida apareceram entre 1 milhão de toneladas de asfalto fundido aqui na Terra, então nada as impede de surgir em Titã. Vamos para a Indonésia, para a ilha de Java. Para ver o próximo fenômeno é preciso escalar um grande vulcão, que está coberto de grama e árvores, mas não parece estar dormindo. A fumaça está saindo da boca. Você sobe até o topo e vê um lago claro em vez de magma fervente. O céu azul se reflete em uma superfície azul turquesa brilhante. Mas não tente pular lá. A água está cheia de ácido. O magma dentro dos vulcões vem das entranhas profundas da crosta terrestre. Este líquido incandescente consiste em muitos metais fundidos e compostos químicos. E o lago está repleto de partículas desses metais. Além disso, o vulcão emite gases de dióxido de enxofre. Quando combinados com metais, formam uma bela cor turquesa. À noite é ainda mais bonito. Em alguns locais, muito enxofre está concentrado. Esses acúmulos saem do lago e entram em contato com o ar. Quando isso acontece, tudo ao redor explode em uma chama azul brilhante. É seguro observar isso a uma certa distância, mas não chegue muito perto. Nas proximidades, na mesma ilha, há outro lago ácido, que também libera gases sulfurosos no ar, que são facilmente inflamados quando em contato com o oxigênio. E quando isso ocorre, explodem em uma chama elétrica azul brilhante. É difícil ver durante o dia. À noite, dá para observar esses flashes de longe. Nossa próxima localização é a Austrália. Você liga o drone bem acima da área florestal. Entre as florestas verdes densas, pode ver uma mancha rosa brilhante. É o nosso lago. Dessa vez, a bela cor rosa não impede de nadar. É possível relaxar aqui e tirar lindas fotos. O local atrai milhares de turistas, mas os cientistas só recentemente conseguiram descobrir o motivo da cor incomum. No fundo desse lago salgado em Melbourne, algas especiais crescem e secretam um pigmento vermelho. Em combinação com a luz solar, altas temperaturas e uma pequena quantidade de precipitação, a água fica rosa. Por sinal, a Austrália não é o único lugar com este fenômeno. Há lagos cor-de-rosa em todo o mundo. Você pode encontrá-los no Senegal, na Bolívia, no Quênia e em muitos outros países.
A água desses lugares também é salgada e contém o pigmento vermelho de algas incomuns. Deixamos as praias quentes e voamos para o frio Canadá. Aqui, vemos um lago Abraham, congelado. Pisamos no gelo e notamos enormes bolhas congeladas lá dentro. Há milhares delas, e se assemelham a águas vivas. Isso é metano, uma substância altamente inflamável. A grama, as folhas, os pedaços das árvores e quaisquer substâncias orgânicas que caem ali se tornam alimento para muitas bactérias que emitem metano. Ao entrar em contato com a água congelada, ele se transforma em dezenas de milhares de bolas congeladas. Quando o gelo derrete, as bolhas estouram e chiam. Esse fenômeno também pode ser observado em algumas margens do Oceano Ártico. Lá, o tamanho das bolhas pode ser maior do que um balão. É uma visão bonita, mas não é segura, já que o metano se inflama em contato com o ar. Estamos no lugar mais frio da nossa jornada. É a Antártida, perto do deserto mais seco da Terra. Um lugar seco não significa que tenha que estar quente. É uma área com precipitação mínima. O deserto não é só areia e cactos, mas quase não possui nenhum ser vivo. Algumas áreas da Antártica atendem a esses dois critérios. No entanto, nesse deserto gelado, é possível notar um pequeno lago. A profundidade é de apenas alguns centímetros. Tecnicamente é um lago, mas o mais incrível é que permanece em uma forma líquida. A temperatura aqui cai para menos 50 graus. A água deveria estar congelada, mas isso não acontece. O Lago Dom Juan é um dos reservatórios mais salgados do planeta. A quantidade de sal não permite que a água congele. Os cientistas estudam o local há mais de 60 anos, mas ainda não conseguiram descobrir o motivo do aparecimento da água. Pastagens de Puna, Peru. Um deserto nu, terra rochosa e um grande nada. Ah não, espere! Aqui temos a iareta. Iareta é uma planta com uma flor com uma aparência tão única que você pode até pensar que foi photoshopada. Isso porque ela é muito diferente do resto do deserto. À primeira vista, parece que algumas rochas estão cobertas de musgo. Mas estamos falando de uma planta de 3.000 anos encontrada nas pastagens geladas de Puna, nos Andes. Essa planta cresce em tufos, e eles são tão densos que você poderia ficar em cima de um arbusto de iareta e seu peso seria suportado sem problemas. Spotted Lake, ou Lago Manchado, no Canadá. Dizem que é o local mais mágico do Canadá. No inverno e na primavera é apenas um lago normal que se parece com qualquer outro. Mas experimente ir lá no verão, quando a água começa a evaporar. Será como se você tivesse entrado em um mundo diferente. Uma paisagem pontilhada de bolinhas com manchas azuis, verdes e amarelas. Durante o verão, se formam mais de 300 piscinas e elas parecem mágicas. Ao longo dos séculos, as pessoas acreditavam que cada uma delas tinha propriedades curativas diferentes. Ah, e a explicação para as cores vibrantes é ciência pura. Elas possuem uma alta concentração de diferentes minerais. Rio Tinto, Espanha. Por mais de 5.000 anos, este rio vermelho foi cercado por minas cheias de cobre, prata, ouro e outros minerais. Essa alta concentração de metais dá ao rio sua cor avermelhada única. As pessoas mineraram na região por séculos, até que toda a indústria começou a desaparecer. As minas permaneceram abandonadas até serem redescobertas no século XVIII. O rio é bastante impressionante, mas também é muito perigoso para as pessoas devido à sua alta acidez. As bactérias na água criam condições semelhantes a algumas que podem ser encontradas em outros lugares do nosso sistema solar. Por exemplo, os cientistas acreditam que há algo semelhante em uma das luas de Júpiter, a Europa. Um oceano ácido está escondido sob a superfície dessa lua. Baía de Toyama. Se você estiver caminhando ao longo da costa da Baía de Toyama, no Japão, pode ter sorte de ver uma luz azul neon mística. Ela vem debaixo da água e ilumina o mar noturno. Não há muitos lugares onde se possa ver um fenômeno como este. É a lula vagalume que é responsável por esse show de tirar o fôlego. Ela vive a uma profundidade de mais de 200 metros abaixo da superfície. Mas na primavera, essas criaturas se reúnem perto da costa. Às vezes, as ondas até as levam até a praia. A luz que emitem é, na verdade, uma camuflagem para proteção. Durante o dia, as lulas retornam para o fundo, mas elas voltam para a festa perto da costa à noite. A luz que emitem não é tão forte para que você possa ler no escuro, mas ainda assim é bastante impressionante. Geyser Fly, Nevada, Estados Unidos. Imagine que você está em um foguete espacial. De repente, percebe que entrou na atmosfera de algum planeta desconhecido. Você nem percebeu. A gravidade do planeta começa a puxar seu foguete para baixo.
Logo, ele cai na superfície. Felizmente, sua espaçonave é robusta o suficiente para permanecer intacta. Então você veste seu traje espacial e rasteja para fora. Bem na sua frente, há algo que você nunca viu antes. Natureza incrível, cores incríveis e uma coisa bizarra parecida com uma montanha. E de repente, ela cospe uma coluna de água fervente. Você balança a cabeça. Ah, era sua imaginação fértil. Na verdade, você está em Nevada, olhando para o Geyserfly. Mas não se decepcione, pois é maravilhoso. O geyser apareceu na década de 1960, quando uma empresa de energia geotérmica fez um buraco, permitindo que as águas subterrâneas escapassem. E as cores semelhantes às que você pode ver no Parque Nacional de Yellowstone? Tudo causado pelas algas. Por falar em Yellowstone, é outro lugar que parece ter sido importado de outra galáxia. Em uma área quase 2 vezes a do Distrito Federal, existem mais de 10 mil recursos hidrotermais, 500 geysers e cachoeiras incríveis. Sing de Bemaraha, Madagascar. Este é o lugar onde você pode facilmente imaginar que encontrará alguns animais antigos. Você quase pode vê-los se escondendo em algum lugar entre as rochas pontiagudas que chegam a 100 metros. Metade deste parque nacional é coberto por uma floresta, e a outra metade é rochosa, formada pela erosão da água. O local é o lar de muitos animais, como camaleões, iguanas, sapos e muitas espécies diferentes de lêmures. Geleira Vatnajökull, Islândia. Em sua busca pelas maravilhas extraterrestres do nosso planeta, não se esqueça de passar pela Islândia. Lá você encontrará a maior geleira de toda a Europa. Em alguns lugares, o gelo pode ter mais de 900 metros de espessura. Vatnajökull tem 30 geleiras prontas para serem exploradas. São canais de gelo que uma vez voaram para fora de uma calota de gelo, mas permaneceram presos dentro dos limites do vale. Quanto às famosas cavernas de gelo da Islândia, elas se formam quando a água do degelo atravessa uma geleira tentando chegar à superfície. Isso geralmente acontece no verão, quando as temperaturas são mais altas e o fluxo de água é mais turbulento. Quando as temperaturas baixam, a água congela e assim as cavernas são moldadas. Staffa, Escócia, no Reino Unido. Staffa é uma ilha desabitada que parece ser de outro planeta. Depois de vê-la, você não consegue se livrar da sensação de que ela esconde muitos segredos. A verdade é que é um local calmo, quase totalmente tomado por aves marinhas e focas. Mesmo assim, ninguém pode negar que as incríveis colunas de rocha dão a este lugar um aspecto único e misterioso. Isso sempre encorajou a população local a espalhar lendas sobre a caverna em comum. As suas colunas se formaram há milhões de anos, principalmente como resultado de erupções vulcânicas. Cavernas Glowworm, na Nova Zelândia. Imagine encontrar uma entrada para uma caverna mágica. Você rema seu barco, ansioso para dar uma espiada lá dentro, e é recompensado com uma das vistas mais bonitas de todos os tempos. Uma caverna fechada que parece conter um magnífico céu estrelado. Você não precisa percorrer todo o caminho ao redor da Via Láctea para encontrar algo assim. As cavernas Glowworm na Nova Zelândia estão lá, esperando você. Elas começaram a se formar há milhões de anos, e agora tem uma coleção impressionante de estalagmites e estalactites. Mas o que as torna realmente especiais são os vagalumes. As cavernas abrigam milhares e milhares de larvas luminescentes. Os vermes precisam atrair insetos e parceiros em potencial. Para fazer isso, eles usam sua cauda que brilha no escuro. Existem muitas cavernas como essa na área, e as pessoas as exploram há mais de 100 anos. Wulianyuan Tianche, China. Este lugar incrível tem paisagens de tirar o fôlego e mais de 3.000 pilares de arenito. Parece que a natureza decidiu fazer sua própria versão de arranha-céus. Alguns deles têm a metade da altura do Empire State Building. Normalmente, você não consegue nem descobrir onde os pilares começam. Ao tentar decifrar, tudo que você vê ao fundo é uma névoa sem fim. 2 pontes de pedra natural parecem flutuar entre os pilares perdidos nas nuvens. O Olho do Saara. Esse é um mistério que permaneceu oculto por milênios. Essa formação geológica é difícil de detectar quando se está no solo. Por isso não foi descoberta até que as pessoas começaram a explorar o espaço. Por algum tempo, os cientistas pensaram que fosse uma cratera causada pelo impacto de algum objeto espacial na superfície da Terra. Mas, depois de pesquisar, descobriram que a origem do olho era inteiramente terrestre. Hoje em dia, os geólogos acreditam que a formação do olho tenha começado há mais de 100 milhões de anos,
quando as placas tectônicas estavam dividindo o supercontinente Pangeia. A rocha derretida, que estava subindo em direção à superfície, criou uma cúpula maciça composta de diferentes camadas. Mais tarde, a atividade vulcânica e a erosão finalizaram o visual do olho. Lago Baikal, na Rússia. O mais profundo, o mais antigo e um dos maiores lagos de água doce do mundo certamente tem seus próprios segredos. O lago fica congelado do início de janeiro até maio. No verão, a água é tão clara que dá para ver até 40 metros de profundidade. Isso porque o gelo derretido das montanhas da Sibéria é incrivelmente puro. Também não há sais minerais em Baikal. Salar de Uyuni, Bolívia. É um dos lugares mais extremos da América do Sul. A maior planície de sal do mundo se estende por mais de 10.400 km². O salar apareceu quando os lagos pré-históricos evaporaram há milhares de anos. Uma espessa crosta salgada se estende além do horizonte. A certa altura, você nem tem certeza de onde termina a terra e começa o céu. Deserto do Atacama, no Chile. O deserto mais seco do mundo envolve paisagens rochosas, lagos salgados, dunas e temperaturas extremas. Em algumas partes do deserto, não chove há quase 500 anos. Sem água ou nutrientes no solo, não há plantas. Essa é uma das razões pelas quais você pode se sentir como se estivesse em outro planeta, como Marte. Mas espere a noite cair. Um céu infinito cheio de estrelas parece uma janela para o universo e seus mistérios. Você está planejando passar as suas férias de verão na África. O destino final é o deserto do Saara. Ele fica localizado no norte da África, estendendo-se do Oceano Atlântico ao Mar Vermelho. Você está animado para andar de camelo e aprender sobre a rica cultura da região. Embarque em um voo muito longo e finalmente chega ao maior deserto quente do mundo. Acredita que são 9,2 milhões de quilômetros quadrados? Tudo pronto para sua primeira aventura depois de beber litros de água gelada. O guia lhe dá uma escolha. Você pode passar 2 semanas visitando diversos oásis, ou você pode ajudá-los a resolver um mistério local. No fundo do deserto, perto da cidade argelina, existe um mistério pedindo para ser resolvido. Uma coleção de enormes círculos na areia. São dezenas e estendem-se por quilômetros em linha reta. Os círculos foram identificados pela primeira vez através das imagens do Google Earth há vários anos. As pessoas debatem sobre eles há anos, mas ninguém parece ter a resposta. O estranho é que estão a muitos quilômetros de distância de qualquer cidade, estrada ou atividade humana. A maneira mais rápida de descobrir a verdade por trás dos círculos é fazer perguntas. Você pega seu caderno e sai para conversar com os locais. Todo mundo é útil nesse cenário: geógrafos, antropólogos, anciãos e historiadores. A primeira pessoa com quem você fala é um especialista em mapas. É preciso entender se esses círculos são reais ou uma falha de satélite. Você acaba entrevistando as pessoas que tiram as fotos de satélite do Google Earth. Os círculos realmente existem. Eles aparecem em várias fotos de diferentes anos. Então, primeiro vamos entender por que eles estão lá. Depois de 2 dias de entrevistas, você tem a primeira pista. Os círculos podem ser o resultado da atividade petrolífera. Especialistas explicaram por que isso faria sentido. A Argélia é uma região rica em recursos naturais, então esse seria um palpite sensato. Normalmente, para descobrir se há algo que vale a pena extrair, as empresas realizariam pesquisas sísmicas. Os levantamentos sísmicos são uma maneira de analisar a superfície da Terra, enviando ondas de choque para o solo. Dependendo de como essas ondas retornam, você saberá o que pode ser localizado lá. Um veículo especial pode ter marcado o solo dessa maneira. Então, nós desvendamos o mistério? Não é bem assim. Como você sabe, o deserto do Saara é uma das áreas mais secas do planeta. As altas temperaturas médias no verão são superiores a 40 graus Celsius. Para sobreviver lá, as pessoas precisam encontrar maneiras de acessar a água. Portanto, esses círculos podem ser uma espécie de ruína ou restos de poços de água antigos. Novamente, eu diria que é um palpite sensato. Pronto para verificar os fatos? Alguns antropólogos concordaram que esses círculos poderiam ser antigos fogaras. Fogara é o nome de um estilo de sistema de irrigação de 2.500 anos, geralmente encontrado no norte da África. Também é conhecido como Qanat, em outros lugares da mesma região.
As pessoas cavavam um poço em um ponto elevado, profundo o suficiente para explorar a água subterrânea. Então cavavam eixos paralelos a distâncias regulares. Após isso, cavavam um canal subterrâneo que conectava a cidade ao poço. Apenas com a ajuda da gravidade, a água corria do poço para a cidade. Essa tecnologia tradicional forneceu água para a agricultura, a pecuária e os seres humanos. Digamos que esses poços tornaram possíveis oásis feitos pelo homem. Mesmo o nome do município mais próximo era uma indicação de que isso pode ser verdade. O nome Fogaret Essaouira é na verdade uma homenagem aos Fogaras, esses poços antigos. Essa pista parece ser muito quente. Você decide viajar até lá para se certificar. Então pega um ônibus local, senta e aproveita o passeio. A paisagem no norte da Argélia é cheia de cidades de aparência antiga. Você até vê ruínas de poços ao longo do caminho, nos arredores de cidades menores. Abrindo as imagens de satélite do Google, você pode ver as marcas de Qanats no chão, uma série de buracos correndo por vários quilômetros. Mas assim que você chega, descobre que estava errado. Dale Lightfoot, um dos principais especialistas mundiais em Qanats, disse que os círculos definitivamente não eram Qanats. Até as imagens de satélite confirmam essa diferença. Estávamos tão perto. Aparentemente, Qanats ou Fogaras não corriam em linha reta. Eles não teriam a forma de círculos. Outra pista de que esse não era o caso era que não havia cidades no final. Os círculos estavam muito longe de qualquer atividade humana, e os Qanats foram explicitamente construídos para fornecer água aos assentamentos humanos. Bom, com certeza foi uma boa tentativa. Você quase desistiu de tentar resolver esse mistério quando decidiu fazer mais uma viagem. Foram dias de preparação, carros, comida, equipamentos, tudo para que o mistério dos círculos do Saara pudesse ser desvendado. No primeiro dia, você dirigiu por mais de 160 quilômetros até o deserto. Você sempre teve curiosidade para ver como era essa parte do mundo. Lá, não vê nada além de dunas amarelo-mostarda. O céu noturno é agradável. É possível ver toda a Via Láctea com seus próprios olhos. Você acampa e dorme sob as estrelas. No dia seguinte, a tensão aumenta. Não há recepção de celular. Ah, não. Mas, felizmente, você adicionou as coordenadas dos círculos ao seu Google Maps. E, surpresa, o modo offline funciona. Você segue as coordenadas, mas acaba indo para o lugar errado. O nervosismo aumenta e parece que tudo foi em vão. Mas você e a equipe entram no carro e dirigem mais alguns quilômetros além das coordenadas do seu telefone. Depois de uma viagem muito acidentada, vocês não acreditam no que olhos veem. Aí está, uma enorme cratera escavada na areia, cercada por 12 buracos menores. Do alto parece um relógio, sem os ponteiros, é claro. No chão, eles são muito fracos, tão fracos que você quase não os viu. Pesquisando a área, você percebe que todos os buracos tinham algo semelhante, fios de metal, fios finos que você pode puxar do chão. Eles estão enterrados profundamente, então você começa a cavar. Um objeto começa a aparecer. Parece uma velha dinamite. Isso certamente surpreende você. É melhor parar de cavar para evitar acidentes. Ao terminar a pesquisa, você se sente satisfeito, mas ainda curioso. O que toda essa dinamite poderia significar? E quem colocou isso lá? O que vem a seguir é o ponto de virada na sua aventura. Voltando para o carro, você vê algo brilhando no chão e se aproxima do item com curiosidade. É redondo e enferrujado e parece uma lata de sardinha? O que isso está fazendo aqui? É algo que poderia te dar mais pistas sobre o mistério dos círculos. Por precaução, você pega e coloca no carro. De volta à cidade, as peças do quebra-cabeça começam a revelar a história por trás dos círculos do Saara. Você traz as fotos e a lata de sardinha e mostra tudo para especialistas locais. Eles analisam o material e dão um veredito intrigante. Acontece que a primeira teoria foi a mais próxima da verdade. Então, o que aconteceu com o primeiro palpite? Por que precisávamos continuar cavando mais fundo? Bom, porque estava apenas meio certo. Os círculos do Saara não são uma pegada histórica de levantamento sísmico. Quando os círculos foram feitos, essa tecnologia nem existia. Mas eles com certeza estão relacionados à exploração do petróleo. Os buracos cheios de dinamite eram um método antigo para buscar petróleo. Os círculos são as sobras de pesquisadores à procura de recursos no subsolo. E as latas de sardinha? Bom, elas foram deixadas lá pelos trabalhadores que realizavam as obras de explosão. Todos têm que comer, certo? De acordo com o modelo da lata, isso aconteceu mais ou menos por volta das décadas de 1950 e 1960. Então esses círculos nem são tão antigos, são até modernos. Bom, espero que você esteja feliz por ter concordado e ajudado a desvendar esse mistério.
Te vejo na próxima aventura para resolver outros mistérios. A primeira regra é não entrar em pânico, o guia diz. Ele entrega uma roupa grossa para o Marcos. O clima está escaldante e a roupa parece ser quente demais. Você não conseguirá sem ela, ele pontua. Então Marcos veste o macacão e sente calafrios por todo o corpo. Por que ele é tão frio? O guia explica que a roupa é feita com tecido especial de resfriamento e impedirá a hipertermia dentro da caverna. Ele dá um tanque de oxigênio e uma máscara. Vamos mergulhar? O Marcos pergunta. Não, mas seus pulmões podem se encher de água se você não usá-lo. Os joelhos do Marcos estão trêmulos de medo, mas agora não dá mais tempo de desistir. Seja bem-vindo a uma das cavernas mais perigosas do planeta, o guia diz, enquanto entra no espaço escuro que fica no pé de uma montanha. Este lugar é chamado de Caverna dos Cristais e fica no México. O magma vazou ali, proveniente das profundezas do nosso planeta 26 milhões de anos atrás. Ele vinha e resfriava muitas vezes. Havia tanto que acabou formando uma montanha. E junto com o magma, uma água rica em minerais chegou também. Ela passou por túneis de rochas e formou uma caverna debaixo da montanha. Aí uma coisa estranha surgiu nessas águas quentes. Algo que parece ser de outro planeta. O Marcos está descendo pela corda, iluminando a escuridão sem fundo com uma lanterna. O ar se torna quente e pesado. Partículas microscópicas de água estão pairando no ar. Junto com o guia, o Marcos desce 300 metros. Isso é mais que a altura do edifício Empire State, nos Estados Unidos. A temperatura do ar sobe. A sensação é de que estão chegando perto do núcleo da Terra. Por fim, a descida acaba e eles saltam em solo firme. O guia coloca uma máscara de oxigênio e diz ao Marcos para fazer o mesmo. Você não consegue respirar sem ela neste ar úmido e ácido. Seus pulmões podem se encher de água, causando consequências desastrosas. Para o visitante, o ar dali se parece com uma névoa grossa. A temperatura chega a 58 graus. Isso é mais quente que os desertos mais escaldantes do mundo. O Marcos ilumina o próprio caminho e vê uma coisa grande, branca e brilhante. É um feixe enorme de cristal que brota do chão e quase alcança o teto. A caverna toda é cheia dessas coisas grandes. Elas esticam para direções diferentes e descansam no teto e nas paredes. Em alguns locais bloqueiam um caminho e em outros servem como pontes. O Marcos sobe em um dos cristais e caminha sobre ele. O guia explica que cada coluna é feita de gesso, aquela substância usada em construções para fazer revestimentos e paredes. O Marcos toca na superfície dura de um dos cristais. Parece até que alguma civilização antiga é que construiu aquele cenário. O guia diz que tudo dentro da caverna é natural. O lugar foi descoberto por 2 mineradores no ano de 2000. Desde então, os cientistas vêm conduzindo pesquisas ali e descobriram que alguns cristais têm 500 mil anos. No local, também é possível encontrar um dos maiores cristais naturais do mundo, um feixe de aproximadamente 11 metros de comprimento e 55 toneladas. O lugar já foi cheio de água rica em sulfato de cálcio, elemento capaz de formar minerais, e onde prevalece uma variedade de gesso sem cor. A água e o ar quente ajudaram a formar os cristais. A umidade e a temperatura não mudaram com o passar dos séculos, então as colunas continuam a crescer até hoje. Este local é fascinante. O Marcos quer ficar mais tempo para explorar, mas infelizmente é perigoso. Eles podem se perder ou escorregar nas rochas de gesso. Além disso, já estão ficando sem oxigênio, então precisam voltar à superfície. Quando saem da caverna, encontram a polícia. Acontece que os turistas estão proibidos de entrar ali. Até os cientistas precisam de uma autorização especial para ir lá. E não é à toa. Trata-se de um dos locais mais perigosos da Terra. O Marcos e o guia pagam uma multa e deixam o México. A próxima parada é a Itália. Ainda bem que você trouxe uma boa câmera, o guia diz. Esta é uma das cavernas mais fascinantes do mundo. É preciso um bom equipamento para capturar toda esta beleza. Os dois estão dentro de um pequeno barco, navegando ao longo da costa da ilha de Capri, na Itália. Por sorte, não haverá nenhum perigo desta vez. A dupla se aproxima de uma pequena fenda dentro da montanha. Esta é a entrada para a Gruta Azul. O buraco é tão pequeno que só um barco por vez consegue passar por ele. O Marcos e o guia entram em outra dimensão. A caverna é cheia de água. As paredes estão brilhando com uma luz azul vinda das profundezas do lago. O Marcos fotografa tudo e percebe que a entrada pela qual passaram brilha com uma luz branca. São os raios de sol iluminando o lugar quando entram nele. Tem outro buraco debaixo d'água. A luz solar penetra, enchendo o lago com uma espécie de flor brilhante. Mas é hora de seguir viagem. A próxima parada é na Nova Zelândia. Eles chegam na Ilha Norte. Há um local nas profundezas do subterrâneo com cavernas complexas e sinuosas, que surgiram cerca de 30 milhões de anos atrás. A dupla se aproxima da entrada para a caverna escura. O Marcos liga a lanterna. Desliga isso, o guia diz. Você não vai precisar lá dentro? Eles entram. O Marcos fica boquiaberto de tanta surpresa. O lugar todo está cheio de lanternas. São criaturas vivas, vagalumes que emitem uma luz azul.
e a sensação é a de estar em outro planeta. A entrada é controlada, para não prejudicar os vagalumes. Cientistas usam equipamentos automatizados para monitorar o local, medindo a temperatura e o nível de dióxido de carbono necessário para manter a vida dos insetos brilhantes. Se muitas pessoas entrassem, o nível de dióxido de carbono aumentaria. O tempo de visita também é limitado. Então, pedem que a dupla saia dali. Agora vamos ver uma coisa assombrosa, o guia diz. Está preparado? A próxima parada é na Califórnia. O lugar se chama Morning Caverns. A caverna parece comum vista por fora, mas o guia parece um pouco apreensivo e temeroso. Eles prendem a corda no cinto e começam a longa descida. O fundo fica 50 metros abaixo da superfície, altura de um prédio de 15 andares. Não parece tão grande comparado à caverna de cristal. À medida que se desce, o frio e a escuridão aumentam. Em determinado ponto, todos os sons lá de cima desaparecem. Eles começam a afundar lentamente em um silêncio sem igual. O que é isso? O Marcos pergunta assustado. Acho que ouvi a voz de alguém aí embaixo. O guia coloca o dedo sobre a boca, fazendo o sinal para ficarem calados. Um gemido humano alto e prolongado vem das profundezas da escuridão. Nos primeiros segundos, o Marcos congela. Depois, sobe rapidinho pela corda. O guia ri da cara dele. Os dois escutam mais um gemido. O Marcos sai da caverna e puxa a corda do companheiro para tirá-lo de lá também. O guia explica que esta é uma das cavernas mais assustadoras do mundo. O ar e o vento circulam lá embaixo, criando um som parecido com o de um gemido. Os turistas geralmente descem ali para se assustar mesmo. Também já foram encontrados cerca de 100 esqueletos de pessoas antigas no fundo, e ninguém sabe como eles foram parar ali. O Marcos não quer mais voltar para lá. Então pergunta ao guia como as cavernas se formam. Tudo começa quando o solo absorve chuva ácida, que consiste em água e dióxido de carbono. O líquido penetra pelo solo e entra em contato com superfícies de rocha sólida. Quando a água toca o calcário, ou a dolomita, os dissolve e ajuda a formar um espaço vazio, que vai aumentando a cada ano. A chuva continua a cair e se acumula nessa região aberta. Aí a água forma um fluxo, ou um rio subterrâneo. Depois a erosão das rochas sólidas começa. Após milhares de anos, há espaço suficiente para caber um humano. E este espaço acaba se tornando uma caverna. Quando a erosão se junta com estalactites e estalagmites, forma câmaras e pilares impressionantes. Por falar nisso, há uma diferença entre estalactites e estalagmites. As primeiras ficam penduradas no teto, enquanto as estalagmites surgem no chão. Leva cerca de 1 milhão de anos para desenvolver essas paisagens subterrâneas. Então, cada vez que você caminha por uma delas, entra em contato com o passado muito antigo do nosso planeta. Existem muitas portas em todo o mundo que não têm chaves. Talvez você possa adivinhar como abri-las. O primeiro destino é... Ok, se você conseguir ler isso, tá de parabéns. Trata-se de um templo na Índia. O nome dele vem desta outra palavra comprida que pode ser traduzida como aquele que emerge da lótus. Este templo é um dos lugares mais populares e sagrados da Índia. É um dos 108 originários desta palavra e é de muito tempo atrás. Ele foi mencionado na literatura de Tamil no século VI. Avance para o nosso tempo. Em 2011, a Suprema Corte indiana decidiu documentar os objetos de valor do templo, pois foram informados de que o local poderia estar sendo usado indevidamente. Para isso, tiveram que abrir as portas que estavam fechadas havia séculos. As autoridades foram até lá e descobriram 6 enormes cofres secretos que continham tesouros inacreditáveis. Depois que as portas da câmara se abriram, foram encontrados pelo menos 22 bilhões de dólares em imagens de ouro, colares e moedas. Os funcionários também descobriram trajes cerimoniais e cascas de coco de ouro com joias. Além disso, viram grandes diamantes. No entanto, esse não é o nosso entendimento de grande. Algumas dessas pedras preciosas eram de enormes 110 quilates. Para se ter ideia, uma pequena estátua de ouro maciço da coleção pode valer cerca de 30 milhões de dólares. Depois que esse tesouro de conto de fadas foi descoberto, o templo foi equipado com detectores de metal, câmeras e outras precauções de segurança antes que os primeiros visitantes começassem a chegar. Agora, há muitos seguranças espalhados pelo templo, mas eles estão protegendo o tesouro ou há algo mais misterioso escondido atrás de suas portas? O templo tem 6 câmaras e os objetos de valor estão guardados lá. Essas salas são chamadas de câmaras de A a F. A equipe de expedição abriu 5 desses cofres com muito esforço. Mas o mais bizarro é que, apesar de todos os esforços envolvendo a tecnologia existente, a misteriosa câmara B ainda não foi aberta. Na lateral da porta, 2 cobras esculpidas dão as boas-vindas. A porta funciona como um portão. Você pode vê-la facilmente a olho nu, assim como as portas que levam a outras câmaras.
Surpresa! Especialistas descobriram mais 2 atrás da primeira. A segunda é de madeira e a seguinte é de ferro. Estranhamente, a última porta estava lacrada. Ela também não tem nenhuma maneira de ser aberta, sem parafusos, alças, travas ou qualquer outra coisa. Até hoje, ninguém sabe o que tem dentro da Câmara B. Algumas pessoas acreditam que abrir a porta contra a vontade dela pode liberar coisas inomináveis para o mundo. Outras dizem que a Câmara B pode esconder um túnel. Pode não estar relacionado às razões acima, mas o Supremo Tribunal da Índia advertiu contra a abertura das portas da Câmara B. Em 2010, o engenheiro francês David Crépy visitou Machu Picchu. Ele descobriu uma porta estranha encontrada em uma das construções principais. A porta ficava em um caminho estreito que nem os turistas e nem os arqueólogos usavam com muita frequência. David acreditava que o lugar era uma entrada que os incas haviam lacrado por algum motivo. Ele contatou arqueólogos e autoridades imediatamente, que prometeram começar a investigar a área em um futuro próximo e informá-lo sobre sua descoberta potencial. Meses se passaram e David não recebeu nenhuma notícia. Nada de resposta aos seus e-mails e ligações. Em 2011, ele encontrou um artigo do explorador Thierry Jamin sobre o Peru e resolveu telefonar na hora descrevendo sua descoberta. Depois disso, Jamin e outros arqueólogos foram para Machu Picchu para investigar a porta secreta. Eles concluíram que a porta era de fato uma entrada lacrada pelos incas. Os pesquisadores confirmaram a existência de 2 entradas encontradas atrás da famosa porta, e também conseguiram a representação 3D de uma escada que leva à sala principal e à outra câmara. A análise revelou ainda várias cavidades, entre as quais se destacava uma grande sala quadrangular. Além disso, os georradares detectaram alguns metais, que podem ser objetos dourados e prateados. Jamin e sua equipe acreditam que este lugar seja uma câmara dos tempos pré-hispânicos e que a porta fora lacrada pelos incas para esconder algo importante. Talvez um tesouro enorme ou algo não menos precioso. Jamin também afirmou que encontrar esta câmara poderia levar à descoberta de um mausoléu. O explorador apresentou um pedido oficial às autoridades peruanas para abrir as câmaras. No entanto, nem a sua requisição e nem as demais de outros arqueólogos foram aprovadas até agora. As autoridades afirmam que a abertura dessa porta pode causar danos em outras partes do sítio arqueológico. No entanto, o uso de uma câmera endoscópica confirmou a hipótese de que os blocos de pedra na entrada estão ali apenas para fechar a passagem e não para apoiar as estruturas internas da construção. O terceiro mistério fica em Gizé, no Egito. Os exploradores descobriram 2 portas secretas dentro da Grande Pirâmide. Existem 2 túneis, cada um com cerca de 20 centímetros de largura, que vão das paredes norte a sul da Câmara da Rainha. Mas os túneis são fechados por blocos de pedra antes de chegarem ao lado de fora da pirâmide. Então, para onde eles estão levando? Ninguém sabe realmente o verdadeiro propósito desses túneis. Alguns arqueólogos acham que essas portas podem estar escondendo uma câmara ainda não descoberta. O egiptólogo Zahi explicou como elas foram encontradas pela primeira vez. Um robô projetado para esta expedição foi enviado para dentro dos poços da Câmara da Rainha para descobrir o que havia lá. A equipe de pesquisa anexou uma câmera ao robô. A filmagem revelou que atrás da porta de pedra havia outra porta lacrada. Os arqueólogos ficaram empolgados ao vê-la, em vez de apenas um beco sem saída. A estrutura da porta de pedra bloqueia perfeitamente as outras portas. Os especialistas acham que é uma ação incrível de engenharia. Agora não é possível alcançar a porta, pois ela fica atrás de um enorme bloco de pedra. Mas os arqueólogos estão tentando encontrar uma maneira de chegar lá sem danificar outras partes da estrutura. Essas novas descobertas apenas levantaram mais perguntas em vez de responder às já existentes. Os segredos ainda estão esperando para serem revelados. A última parada é no Taj Mahal, o monumento ao amor. O imperador mogol Shah Jahan fez este templo para homenagear a memória de sua amada esposa Mumtaz Mahal. O número total de portas no Taj Mahal é tão grande que este vídeo levaria dias se começássemos a falar sobre todos os cômodos lacrados. Os especialistas acreditam que se alguém abrisse essas portas depois de tanto tempo fechadas, liberaria monóxido de carbono. E quando esse gás encontra o mármore, forma carbonato de cálcio, o que poderia levar ao aparecimento de rachaduras nas torres do Taj Mahal. Além disso, uma lenda diz que se essas portas forem abertas, uma terrível maldição será desencadeada das câmaras subterrâneas do mausoléu. Aqui vai um bônus do Canadá.
a porta do quarto 873 do Hotel Fairmont Banff Springs, que foi inaugurado em 1888. A história é assim: décadas atrás, alguém cometeu um crime neste quarto. Depois da investigação, a administração do hotel reformou o quarto e o alugou para outros viajantes. Mas há rumores de que outros hóspedes que se hospedaram nele mais tarde também enfrentaram situações desagradáveis. Eles relataram ter ouvido ruídos estranhos e que a TV do quarto não parava de piscar. Dizem que a porta do 873 foi lacrada com tijolos. Hóspedes curiosos que ouviram essas histórias misteriosas vagam pelo corredor onde ele fica e batem nas paredes para entrar em contato com possíveis fantasmas. Qual dessas portas secretas você gostaria de abrir? Ninguém esperava uma tempestade tão forte. É muito perigoso velejar de volta à Terra devido às ondas altas e ventos. Mas de repente, você percebe uma pequena ilha verde nas proximidades. Você e seu amigo estão a cerca de 40 quilômetros da costa do Brasil, pescando, e não notaram as nuvens negras que escureciam o céu azul. Vocês estão se aproximando da ilha desconhecida e vem um barco da guarda costeira logo atrás. As pessoas estão gritando algo, mas não dá para entender as palavras devido aos trovões. Eles dizem que devemos ficar longe daquela ilha, disse seu amigo. Apesar do aviso, você ainda navega para lá, pois não vê outra opção. Ao redor da ilha, nota pedras afiadas saindo da água como facas no escuro. Agora você percebe o que a guarda costeira estava alertando, mas é tarde demais. Seu barco bate em uma rocha. O fundo é perfurado e a embarcação começa a afundar. A chuva e o vento estão cada vez mais fortes. Vocês dois caem no mar e vem a escuridão. Você acorda de manhã com o sol escaldante e a boca seca. Seu amigo e o barco naufragado estão por perto. Parece que você terá que esperar pelos socorristas. Agora, à luz do dia, é possível ver o quão perigosa é a costa da ilha. Está cercada por rochas e você tem sorte de ter sobrevivido. Sair daqui vai ser difícil. Você e seu companheiro decidem procurar cocos e bananas. Seu amigo vai até os destroços e pega um saco de remédios. Então, vocês dois saem da praia de areia e entram na selva densa. Alguns passos depois, ouve-se um assobio estranho. Você vê seu amigo. Seus olhos estão horrorizados. Arrepios percorrem sua coluna. Você sente algo vivo rastejando sob seus pés. São muitos. Você olha para baixo e percebe cobras rastejantes. Existem dezenas delas. Elas envolvem suas pernas, entram em árvores, estão por toda parte. Não se mexa, seu amigo diz. Acho que sei onde estamos. Você quer perguntar a ele, mas o medo tira sua voz. Ele lê no seu rosto e responde à pergunta. Estamos em um dos lugares mais perigosos da Terra, a Ilha da Queimada Grande, ou Ilha das Cobras. Estas não são apenas algumas cobras comuns. Se trata da jararaca ilhoa, um dos répteis mais venenosos do mundo. Você não a encontrará em nenhum outro lugar do planeta, exceto nesta Terra. Elas evoluíram aqui naturalmente, sem a intervenção de outras espécies de cobras. Seu veneno se tornou 5 vezes mais forte que o de víboras comuns. Elas são praticamente os únicos donos desta ilha. Em nenhum outro lugar do mundo você encontrará tamanha concentração de répteis rastejantes em um pedaço de terra tão pequeno. E agora, elas estão felizes por terem encontrado 2 grandes almoços. Há poucas chances de sobrevivência, mas você vai tentar. A primeira coisa que precisa fazer é sair do seu estado de pânico e encontrar uma vara grossa. Esta é a sua melhor ferramenta agora. Se você encontrar uma cobra venenosa, o melhor que pode fazer é recuar lentamente. Mas desta vez, elas são muitas. Elas são agressivas e famintas. Junto com seu amigo, você luta contra cobras com um bastão. Mas cada vez chegam mais delas. Uma cai de uma árvore em seu ombro e morde seu pescoço. O veneno instantaneamente entra em sua corrente sanguínea e afeta seus músculos. Parece que seu corpo está derretendo. Fica difícil se mover e seu pescoço incha. Seu amigo o carrega para dentro da selva. Aqui, entre as árvores, você nota um antigo farol. Sim, este edifício realmente se destaca aqui. Uma vez por ano, a guarda costeira o visita. Seu amigo arromba a porta e o coloca no chão. Você tem medo de não conseguir sobreviver à picada. Felizmente, seu amigo é médico. Ele injeta o remédio necessário e salva sua vida. Você tem alguns minutos para descansar antes que surja mais perigo. Seu amigo lhe diz que cobras sui generis apareceram aqui há milhares de anos.
Essa ilha era parte do continente brasileiro há muito tempo, mas inundações maciças a separaram do continente. Essa parte de terra foi separada de todo o mundo, o que ajudou na formação de um ecossistema único. As víboras que viviam aqui evoluíram para jararacas ilhoa. Elas rapidamente se tornaram os principais habitantes da ilha e destruíram todos os outros animais. Mas como conseguiram sobreviver sem comida, isoladas do mundo inteiro? Elas fizeram isso graças à natureza e à evolução. Essa ilha é um ponto de passagem para muitas aves. Elas param aqui para descansar durante seus longos voos. Esses pássaros se tornam o banquete das cobras. Anteriormente, uma picada de cobra quase não prejudicava os pássaros. Eles ficavam assustados e voavam para longe, deixando a cobra sem comida. Mas ao longo dos anos de evolução, as donas da ilha desenvolveram um veneno tão potente que uma picada é suficiente para um pássaro nunca mais alçar voo. Há também uma lenda de que um pirata escondeu tesouros aqui muito tempo atrás. E para que ninguém jamais o encontrasse, ele trouxe cobras para guardar seu ouro. Claro, não há baús com moedas aqui, mas a ilha é atraente para os piratas modernos até hoje. As jararacas ilhoas são uma mercadoria cara, então pessoas más costumam visitar esse lugar para caçar os répteis. É por isso que a guarda costeira está sempre de plantão na ilha. As pessoas estão proibidas de visitar este lugar, e mesmo que alguém consiga passar pelos guardas, terá que enfrentar as rochas. Apenas biólogos e cientistas têm permissão para estudar a fauna local. Uma condição necessária para uma visita é a presença de um médico na equipe, para que seja possível salvar quem for picado por alguma cobra. Então, temos piratas e hordas de cobras venenosas, mas há outra coisa que deixa essa ilha ainda pior. Neste momento, você ouve um farfalhar por todo o prédio. Milhares de patinhas estão batendo nas paredes e no chão. Você olha ao redor e vê um monte de baratas gigantes. Algumas delas têm o tamanho da metade da palma da sua mão. Elas rastejam sob suas roupas. Você e seu amigo gritam de medo e saem correndo do farol. Rapidamente você chega à margem e cai na água. Parece que não há uma única barata sob sua camisa. Mas isso não é tudo. Você ouve um zumbido estranho. Olha ao redor e vê uma nuvem escura de besouros voadores se formando no céu. São gafanhotos. Milhares de insetos voadores estão vindo em sua direção. Para evitar uma colisão, você mergulha na água e espera a nuvem passar. Você sobe à superfície e vai para a costa. Felizmente, quase não há cobras aqui. Você e seu amigo têm medo de se aproximar da selva e esperam várias horas até que os socorristas cheguem. Você pinta nervosamente um padrão na areia e faz uma promessa de que nunca mais voltará a este lugar. Finalmente, você vê o barco salva-vidas. Tenta dizer a eles que chegou aqui por acidente. Eles acreditam em você e o tiram da ilha. Enquanto navega, você pensa no que aconteceria se muitas cobras venenosas aparecessem em uma vila ou pequena cidade. É difícil imaginar que tipos de problemas as pessoas enfrentariam, mas na verdade, não há necessidade de imaginar nada. Há um lugar no planeta onde os moradores vivem ao lado de cobras venenosas. Mas isso não cria nenhum caos. Os humanos podem viver em paz e harmonia com os répteis naquela aldeia. Bem-vindo à vila de Shetpal, na Índia. Esse lugar tem uma população de cerca de 2.600 habitantes e está localizado na selva. É quente aqui. Os moradores são amigáveis e receptivos. Se você entrar em uma das casas, verá algo inacreditável. A cobra real, cujo veneno é um dos mais perigosos do mundo, rasteja calmamente pelos móveis e come ovos e carne dados pelas pessoas. Há até um cantinho especial para o réptil relaxar do sol escaldante, beber água e fazer um lanche. As pessoas tratam as cobras como se fossem animais de estimação. Na aldeia, cobras estão por toda parte. Elas entram em casas e escolas, rastejam pelas ruas e fazem companhia durante o jantar. Os moradores as consideram residentes de pleno direito. Eles as adoram. As cobras também estão acostumadas com as pessoas e não as veem como um perigo. O mais legal é que nunca houve um caso trágico na vila em decorrência de uma mordida venenosa. Não há nenhum outro lugar no mundo onde najas vivam em tanta harmonia com os humanos. Vamos dar uma olhada em uma cidade interessante cercada por montanhas e bosques no norte do estado de Nova York. Este lugar fica em um grande lago e a cidade se chama Lake George. As pessoas gostam de ir para lá pescar, passear de barco e fazer outras atividades aquáticas. É possível encontrar muitos pescadores, atletas e um homem gritando parado na orla.
Lake George é um dos lugares mais populares da parte norte. Só um minuto. O quê? Um homem gritando? O que isso significa? Sim, as pessoas vão para a costa, olham para o lago e para as montanhas e simplesmente gritam alto. Parece muito estranho vendo de fora. Aqui está um jovem gritando. Então, ele sai e uma garota para no lugar dele. Ela começa a gritar também, então oferece para você fazer o mesmo. Ok, você chega ao local onde ela estava, vira-se para a água e grita. Uau! O som da sua voz ecoa. É como se a onda sonora passasse por um megafone gigante. Seu grito parece distorcido. É inacreditável. Você se aproxima da orla e começa a gritar novamente. Mas desta vez, a magia se foi. Agora é só o seu grito habitual. Então volta para aquele ponto e ali está o som do seu grito aumentando novamente com um eco. Mas como isso acontece? Olhe onde está parado, a garota diz. Você está parado em uma plataforma redonda de concreto com a imagem de uma bússola gravada. Bem ali, há um mapa azul do lago. No centro desse desenho, duas linhas se cruzam e formam um X. Quem ficar neste exato local e gritar em direção ao lago, ouvirá o eco incrível da própria voz. É como se o grito estivesse voltando de outra dimensão. Mas o mais empolgante é que as pessoas que estão por perto não ouvem. Elas veem apenas alguém gritando com uma voz comum. Só é possível ouvir o eco neste ponto X. Os cientistas ainda não conseguiram explicar esse fenômeno acústico ou descobrir o motivo desse comportamento das ondas sonoras. Tudo que eles têm são suposições e teorias. A plataforma de concreto é cercada por uma pequena parede curvada na beira do lago. Algumas pessoas pensam que a voz ressoa dela e cria esse efeito sonoro. Muitos lugares têm paredes semicirculares semelhantes, mas não fazem esse efeito de acústica. Outra teoria diz que as montanhas e a água, de alguma forma, criam o efeito do eco. Há também uma antiga lenda que diz que uma criatura mágica apareceu no local. Ela gritou para a água e sua sabedoria ecoou por todo o lago desde então. Eu ainda acho que o som ressoa na parede, mas vamos em frente. Temos mais lugares para ir. O próximo local incrível que vamos visitar fica na Califórnia. Bem-vindo ao Lago Berryessa. Basta ficar na praia e assistir. Tudo parece normal. A natureza linda, a água limpa e calma, mas há um enorme buraco profundo neste lago, no qual milhões de metros cúbicos de água derramam por segundo. Mas não se preocupe, isso não é uma anomalia natural ou um túnel para o submundo. É o Glory Hole, ou Buraco da Glória em português, e feito por pessoas. O Berryessa fica na área onde era a cidade agrícola de Monticello. No século passado, as pessoas construíram uma barragem ao lado dele. Durante as chuvas, o nível da água subiu e transbordou além das margens da represa. Para resolver esse problema, os engenheiros construíram um grande buraco. Para se ter uma ideia de como ele é grande, imagine uma formiga parada na beira da sua banheira com água correndo pelo ralo. O Glory Hole é tão grande para você quanto o buraco do ralo seria para a formiga. A água passa por um longo túnel horizontal e corre para a baía mais próxima. O Glory Hole é uma atração local e um lugar famoso para os turistas. Agora vamos para a região do Caribe e outro local fascinante. Aqui, nesse mar azul claro, há um lago único em uma dessas ilhas dos sonhos. Todo o território parece uma gigantesca plataforma de concreto. Mas não nade nele. O vapor emana da superfície da água por causa das altas temperaturas. Quase todo o líquido aqui é asfalto líquido. O Lago Pitt é o maior depósito de asfalto do mundo. Sua profundidade é de 75 metros, o que significa que um Boeing de passageiros pode caber ali na posição vertical. Os cientistas ainda não estudaram o Pitt completamente. Eles acham que há uma falha na crosta terrestre embaixo dele. Gases naturais e petróleo passam por essa fenda e se misturam com a água. Então, todo esse líquido passa por muitas reações químicas e se transforma em asfalto. O lago contém cerca de 10 milhões de toneladas de material quente, de acordo com estimativas aproximadas. Teoricamente, nenhuma vida pode existir em tais condições, mas os cientistas descobriram uma colônia de micróbios lá. Isso significa que a vida fora do nosso planeta pode existir.
Titã, a maior lua de Saturno, tem muitos lagos de hidrocarbonetos em sua superfície, parecidos com Pitch. E se as formas de vida mais simples podem existir aqui, no lago de asfalto, elas também podem sobreviver em Titã. Nosso próximo lago incomum está em um lugar bastante inesperado, na região mais seca da Terra. E não são dunas quentes e planícies sem vida. Um deserto não é um lugar de calor e areia, mas sim de ausência de vida. Esta região fica na Antártida. Uma área seca não é onde está quente, mas onde quase não há precipitação. Um deserto não é um lugar de calor e areia, mas sim de ausência de vida. Algumas áreas da Antártida atendem a esses dois critérios. É tão frio aqui que uma xícara de chá pode congelar em 1 minuto. Mas o lago que queremos ver não congela. Embora nem seja um lago em razão de seu tamanho minúsculo e profundidade de alguns centímetros. Ela parece com uma grande poça gelada. Não congela porque a Lagoa Dom Juan é um dos reservatórios mais salgados do planeta. O sal impede que a água se transforme em gelo. Mas o mais interessante é a origem dela. Os cientistas ainda não sabem como surgiu aqui. Nossa próxima parada é na parte sul da Tunísia. Em 2014, um estranho lago apareceu do nada, bem no meio do deserto. Ninguém sabe quando surgiu, pois esta parte da região é escassamente povoada e as pessoas não vivem na área no entorno dele. Os pastores que passavam foram os primeiros a notar o corpo de água. Eles contaram aos moradores sobre isso. Poucas horas depois, centenas de pessoas foram ao local para nadar nas águas claras e frescas. O lago se tornou um lugar popular, mas depois de alguns dias, algo estranho aconteceu. A água ficou verde escura. Os moradores não se importaram com isso e continuaram a se banhar ali. Mas quando os cientistas e geólogos chegaram ao local, imediatamente declararam que a água era perigosa. Disseram que o lago estava estagnado, não se renovava a partir dos riachos subterrâneos e as chuvas também não alimentavam. A água ficou mofada e suja e depois verde. Havia algas e muitas bactérias nocivas que eram perigosas para o corpo humano. Os cientistas também descobriram que a terra na região tinha depósitos de fosfato, substância que pode apodrecer e tornar-se radioativa. Mas os moradores não levaram a sério as palavras dos cientistas. Imagine que você está vagando no deserto sob o sol escaldante e percebe um lago verde e fresco. Poucas pessoas vão se recusar a pular ali. A origem dele permanece um mistério. Alguns especialistas acreditam que as fortes chuvas encheram um buraco no solo com água, que provavelmente se acumulou na sombra das rochas que cercam o cânion. Mas outra teoria mais assustadora diz que um terremoto formou o lago. A atividade sísmica deve ter rompido a crosta terrestre acima do lençol freático. Então, nascentes subterrâneas saíram das profundezas e encheram a fenda. Isso significa que toda a água que chegou até lá pode ir embora. Imagine puxar a tampinha do ralo de uma banheira. Qualquer pequeno terremoto pode fazer a tampinha voar e sair. Nesse caso, a fenda pode escoar toda a água de volta para o subsolo. Então, vamos torcer para que não tenha ninguém nadando ali nessa hora. Olá, incrível maníaco! Você sabe o que está escondido dentro da cabeça do presidente Lincoln? Ou na estação Grand Central, em Nova York? Hoje vou revelar segredos sobre os quais você provavelmente nunca ouviu falar dos pontos turísticos mais conhecidos dos Estados Unidos. Nos rostos de granito do Monte Rushmore, há uma câmera escondida dentro da cabeça do presidente Lincoln, construída inicialmente para guardar documentos importantes da história dos Estados Unidos. O plano inicial era criar uma estrutura muito maior, com momentos vitais da história norte-americana. Infelizmente, ficou complicado demais concluir o projeto. Então escolheram o Hall of Records para guardar tais memórias. A obra ficou parada durante muitos anos, com a sala inacabada. Porém, o projeto foi retomado no fim dos anos 90 e a câmara foi finalizada. A sala escondida conta a história americana para as gerações futuras. É como uma cápsula do tempo. O triste, os turistas não conseguem acessá-la, já que o local é muito difícil de alcançar. Qualquer pessoa que tem que passar pela estação Grand Central para pegar um trem no horário certo sabe que precisa penar um pouco para chegar lá. Alguns cidadãos de Manhattan também suam a camisa em um lugar dessa estação.
Pouca gente se dá conta de que o local possui um clube de tênis há décadas. Ele é frequentado por fãs do esporte que moram na cidade e por alguns grupos corporativos, então a maioria das pessoas nem sabe da sua existência. O Vanderbilt Tennis Club fica localizado nos andares de cima e inclui um ginásio completo, uma quadra grande coberta e até uma quadra júnior. Pode parecer estranho se inscrever, mas o Tennis and Fitness Club é muito popular entre os moradores de lá. Grande parte do prédio da Suprema Corte é o que se imagina: tribunais, escritórios e outros locais de trabalho sem graça. Isso até que se chegue ao 5º andar. O prédio possui uma quadra de basquete escondida, apelidada de a mais alta corte do país, em um trocadilho com a palavra court, que em inglês significa corte e quadra. Ela é frequentada por muitos funcionários do prédio. O local foi feito para ser usado como depósito, mas algumas pessoas começaram a transformá-la em uma quadra improvisada para praticar tênis. A moda pegou e um tempo depois o espaço virou uma quadra oficial de basquete. Uma das coisas mais fascinantes sobre as cataratas do Niágara é que as águas que caem naturalmente por lá são usadas para gerar energia. As cachoeiras chegaram a desacelerar ou até a parar por causa de temperaturas muito baixas e congelamento em várias ocasiões. Mas um segredinho pouco conhecido sobre elas é que podem ser desligadas. Em 1969, por exemplo, engenheiros do Exército dos Estados Unidos fizeram isso. Para gerar energia hidroelétrica, eles desenvolveram formas de controlar o fluxo e a queda da água para tirar mais proveito das cataratas. Toda essa água causa muita erosão, então uma reforma foi planejada. Mas, infelizmente, o plano deu errado. No entanto, no projeto desta senhora, não houve falha. Ela é um ícone, um símbolo de esperança, uma das figuras mais famosas do mundo e calça número 879. A Estátua da Liberdade é uma das estruturas mais famosas dos Estados Unidos e do mundo. Em 1886, o monumento não era só simbólico. Durante 16 anos, funcionou como um farol. Os turistas podem subir até sua coroa para obterem uma bela vista da cidade. Mas, antes, havia também uma sala na tocha que podia ser acessada. Infelizmente, a escada que levava à tocha foi danificada por uma onda de choque de uma explosão perto dali, tornando a sala inacessível desde 1916. O local não recebe visitantes até hoje. Quando a ponte do Brooklyn estava sendo construída, os engenheiros se depararam com 2 problemões. Primeiro, a cidade não tinha dinheiro suficiente para pagar o projeto inteiro e depois, as vinícolas do local se recusavam a se mudar do terreno onde a obra seria feita. Os responsáveis conseguiram encontrar uma solução excelente para as 2 questões. Ajudaram a financiar a obra, construindo adegas e alugando-as para empresários locais que precisavam de depósitos extras. Essa foi uma tática genial para captar recursos e erguer a ponte. Hoje, a cidade de Nova York é dona das adegas e elas já não são usadas para guardar vinho. Agora ficam vazias ou cheias de equipamentos de manutenção. A Disneylândia se tornou um dos pontos turísticos mais famosos dos Estados Unidos. Quem é fã do parque pode achar que já sabe todos os seus segredos, mas tem sempre alguma coisinha que pode surpreender até frequentadores mais assíduos. Escondido atrás de uma porta sem identificação na New Orleans Square, há um restaurante chique e caro chamado Club 33. Se comer lá está na lista de afazeres das suas próximas férias, é melhor começar a poupar dinheiro. O preço para entrar é um pouquinho salgado. Cerca de $25 mil para se inscrever e mais uma taxa anual de $12 mil. Se você ficou triste com a impossibilidade de conhecer esse lugar, talvez isso o conforte. A lista de espera pode ser de até 14 anos. E nem o próprio Walt Disney conheceu o tal restaurante. A Golden Gate já foi a maior ponte suspensa do mundo. Esse deslumbrante monumento de engenharia de 2,7 quilômetros de comprimento foi concluído em 1937. Muitas pessoas sabem que ele está sempre sendo repintado.
Mas sabia que a cor da tinta, que parece vermelha na verdade, é chamada de laranja internacional? O curioso é que era apenas um primer, mas acabou se tornando muito visível através da névoa espessa da cidade. A cor planejada inicialmente era preta com listras amarelas, para aumentar a visibilidade para navios que passassem por ali. O que é uma combinação de cores um tanto feia, na minha opinião. A maioria das pessoas que visitam o Memorial Lincoln ficam encantadas com o tamanho e com a vista do espelho d'água. Tem gente que gasta toda a sua energia tentando encontrar o famoso erro entalhado nas paredes. Na frase "With high hope for the future", ou "com grandes esperanças para o futuro" em português, o escultor escreveu future com um E em vez de F. Sim, a Tess tentou corrigir, mas o erro ainda está visível. Visitar o Gateway Arch para admirar a cidade de St. Louis é como voltar no tempo. A maioria dos visitantes não sabe que o arco também dá pistas sobre sua construção. Erguido para suportar terremotos com ventos fortes, ele consegue se mexer e curvar até meio metro com os ventos fortes. É o monumento mais alto dos Estados Unidos, com 192 metros. Poucas pessoas se dão conta de que ele possui a mesma largura. Isso é impressionante. A coisa mais peculiar sobre essa construção espetacular não é apenas sua história, mas o fato de conter histórias de mais de 600 mil pessoas da cidade. Escondida debaixo do Hotel Waldorf Astoria, há uma plataforma reservada chamada Track 61, que é parte da estação Grand Central. O vagão particular, que dizem ter sido feito para o presidente Franklin D. Roosevelt, foi deixado ali por décadas antes de ser removido. E conseguia ir e vir pela estação subterrânea sem ser visto pelo público. Infelizmente, o vagão agora só transporta partes de materiais de construção. Nada tão sofisticado quanto transportar um presidente. O Sino da Liberdade é um dos trabalhos de reparo mais famosos da história. Na verdade, da falta de reparo. Ele foi testado, rachou e foi consertado quando foi recebido. E só piorou desde então. Após praticamente 90 anos de uso, uma rachadura estreita se formou nele nos anos de 1840. Quando a cidade de Filadélfia tentou consertar o objeto em 1846, os metalúrgicos só pioraram a rachadura. Muitas tentativas foram feitas para consertar a ruptura já existente, mas ela foi aumentando até não ter mais jeito. Depois de tudo isso, o sino precisou ser interditado para sempre. O que vemos hoje é apenas uma réplica. Ninguém que vive hoje ouviu o som verdadeiro e original dele. Por hoje é só. E galera, lembrem-se, junte-se a nós e fique no lado incrível da vida. A Antártida é o continente mais remoto do planeta. Ela tem 90% do gelo do mundo, mas é considerada um deserto, pois a precipitação anual é de apenas 200 milímetros. Olhando para ela, você provavelmente nunca imaginaria que foi um deserto, pois é branca e cheia de vida selvagem. Mas esse lugar não é só o que parece ser na superfície. Há muita coisa escondida abaixo e até acima dele. A Atlântida tem sido um mistério para a humanidade. Será que existiu? E se sim, onde ficava? Uma das teorias sustenta que a civilização Atlante poderia ter prosperado e se desenvolvido no continente antártico, quando ainda não era coberto pelo gelo. Devido aos períodos cíclicos da Terra, ou seja, as eras glaciais e interglaciais, acreditava-se que a Antártica era na verdade uma floresta tropical. Porém, uma imagem recente do Google Earth encontrou algumas ruínas interessantes enterradas no fundo de um lago no continente gelado. Não se sabe a qual civilização pertenciam, mas alguns teóricos acreditam que poderia perfeitamente ser a Atlântida. Esses lagos antárticos congelados guardam muito mais sob eles. Na década de 1970, os cientistas ficaram surpresos ao encontrar grandes corpos d'água debaixo das placas de gelo nesse continente. Acredita-se que existam mais de 400 deles.
O Lago Vostok, por exemplo, o maior lago subglacial da região, fica embaixo de 3 quilômetros de camadas de água congelada espessas. Também existem cavernas de gelo azul intocadas e escondidas. A água nesses lagos permanece líquida devido aos pequenos níveis de calor geotérmico do núcleo da Terra. E os cientistas acreditam que alguns lagos têm cerca de 15 milhões de anos. Que velhos tempos, hein? Agora, entre os fenômenos únicos que ocorrem no continente, digamos que a Antártida abriga uma cachoeira extremamente estranha. O ano era 1911, quando um geólogo australiano se perguntou sobre as chamadas quedas de sangue. Ele ficou extremamente intrigado com esse fluxo de líquido vermelho saindo de uma pequena encosta entre as geleiras da Antártica. Depois de anos de estudo, entendeu-se que a causa da vermelhidão era o alto teor de ferro na água. A última peça do quebra-cabeça surgiu quando os cientistas descobriram que havia um lago subterrâneo com água cheia dessa substância oxidada nas proximidades, que foi o que formou a queda de sangue. E por falar em quebra-cabeça, esta imagem pode ser bem intrigante. Afinal, por qual motivo alguém precisaria levar dinheiro para a Antártica? Bem, um pouco de história primeiro. Em 1956, os Estados Unidos fundaram a Estação de Pesquisa McMurdo, que é o maior centro científico do continente até hoje. No seu auge, essa estação hospedava de 200 a 1.000 cientistas. E eles precisavam de dinheiro para comprar café, pizza e outras coisas para atender às suas necessidades diárias. Foi quando a Wells Fargo decidiu instalar um caixa eletrônico lá. Ah, e até bateram um recorde mundial do Guinness com isso. O caixa eletrônico Wells Fargo na estação McMurdo é o que está localizado mais ao sul do mundo e é o mais solitário do planeta, pois não existe outro por centenas e centenas de quilômetros. As temperaturas congelantes na Antártida podem tornar o continente hostil à vida humana. Na verdade, a Antártida é o continente mais frio, seco e ventoso do nosso planeta. A temperatura média ao longo da costa é de cerca de 14 graus negativos, mas conforme você se dirige ao interior do território, fica ainda mais frio, podendo registrar temperaturas de cerca de 57 graus negativos. Pelo lado positivo, essas condições de congelamento podem explicar alguns fenômenos hipnotizantes, como as bolhas de gelo. Essas bolhas congeladas dentro de alguns lagos antárticos são de gás metano, que é liberado pelo derretimento das geleiras e acaba congelando no meio do caminho, compondo um cenário lindo e exótico. Acho que o metano nunca foi tão bonito antes, não é? Alguns anos atrás, os cientistas ficaram surpresos com um buraco gigante do tamanho da Holanda em um lago antártico. Para se ter uma ideia, ele é mais ou menos o tamanho do lago Michigan. Esses buracos são chamados de políneas e são um fenômeno natural no continente. Mas esse é o maior que a comunidade científica já viu desde a década de 1970. Portanto, são buracos enormes em um mar de gelo e a maioria deles ocorre ao longo da costa do continente. Porém, esse novo foi encontrado no mar de Weddell, muito mais longe da costa. Os especialistas ainda estão tentando entender como isso aconteceu e quais são suas implicações para o clima da região. Há uma formação no continente que parece ter sido feita pelo homem e até gerou várias teorias ao redor do mundo sobre suas origens. Diz aí, parece exatamente com outras pirâmides feitas por humanos, não é? A única diferença é que essa é, na verdade, uma formação rochosa natural e existe há muito tempo. Ela foi encontrada pela primeira vez durante uma expedição na década de 1910 e mantida em segredo desde então. Foi apelidada de pirâmide, mas seu nome científico correto é Nunatak, que é simplesmente um pico de rocha que se projeta acima de uma geleira ou manto de gelo. Existem outros picos famosos que parecem ter forma de pirâmide, como o Matterhorn, na Suíça. Então não, isso não é mesmo uma construção humana, temos certeza disso. E a lista de descobertas fascinantes no continente gelado continua. Um programa de inteligência artificial estava analisando um conjunto de dados na Antártida quando se deparou com algo impressionante.
pode haver até 300 mil meteoritos desconhecidos a serem encontrados na área gelada do continente. A verdade é que meteoritos caem no continente há milhões de anos, mas foi apenas há 110 anos que o primeiro foi encontrado. E adivinha? Recentemente, pesquisadores encontraram um meteorito marciano na Antártica Oriental. Foi o maior encontrado nos últimos 25 anos e pesava cerca de 75 quilos. Geralmente, fogo e gelo podem ser uma combinação bem complicada. Então acho que você não diria que a Antártica abriga um vulcão ativo, certo? Mas sim. O vulcão, conhecido como Monte Erebus, é a estrutura geológica ativa mais ao sul do mundo, com magma líquido e lava fervendo há eras. Na verdade, ele está ativo há mais de 1 milhão de anos e é o segundo vulcão mais alto da Antártica, com 3.600 metros. Falamos antes que a Antártica nem sempre foi gelada, mas você poderia imaginar uma enorme floresta tropical cobrindo todo o continente? Isso não é ficção científica, é a mais pura verdade. Marcas de folhas e madeira fossilizadas mostram claramente sinais de árvores tropicais na região. A pesquisa de fósseis também revelou algo magnífico. A Antártica é o lar do verme mais antigo do mundo. De acordo com a National Geographic, fósseis de esperma encontrados na Antártica revelam uma espécie extinta de verme com cerca de 50 milhões de anos. Os cientistas afirmam que essa descoberta é mais do que importante para estudar algumas relações evolutivas e dizem que isso só foi possível devido ao congelamento de tais amostras por milhares de anos. A Antártida é um continente rico em biodiversidade. Pinguins, ursos polares e focas são apenas alguns dos animais que sabemos que existem por lá. Mas também há uma espécie rara e fascinante de peixe que habita as águas antárticas. Popularmente conhecida como peixe-gelo, essa espécie é tão bizarra quanto bonita. Ela teve que se adaptar para sobreviver à temperatura fria da água na Antártida, tanto que evoluiu para um ser único. Além do corpo, esse peixe tem o sangue transparente, tornando-o completamente incolor. Isso ocorre porque ele não tem a proteína hemoglobina, que dá ao sangue sua cor vermelha. Incrível, né? Quando você imagina Antártida, provavelmente pensa em icebergs, certo? Então, aqui estão algumas curiosidades. Você sabia que eles têm uma vida útil de cerca de 3.000 anos? E que, assim como na Groenlândia, na Antártida é onde existem mais deles no mundo? Eles podem atingir de 180 a 210 metros abaixo da superfície da água e cerca de 90% de sua estrutura fica submersa. É daí que vem a expressão, a ponta do iceberg. Vamos fazer um pequeno jogo de adivinhação. Vou citar os pontos turísticos que você tem em sua lista de desejos. Machu Picchu, Coliseu, Petra, Taj Mahal. Acertei pelo menos um deles? Tenho que confessar que apenas peguei todos da lista das 7 novas maravilhas do mundo. Ela foi oficialmente concluída em 2007 após uma votação mundial. O que aconteceu com a lista antiga? Bem, ela foi elaborada no século II a.C. e há apenas uma atração ainda de pé, as pirâmides de Gizé. Faça suas malas, estamos indo para o Peru, o lar da poderosa Machu Picchu. Quando foi descoberta pela primeira vez, em 1911, seu explorador pensou que havia conseguido encontrar a cidade perdida dos Incas. Várias décadas depois, descobriu-se que não era a mesma. Além disso, ainda havia 3 famílias de fazendeiros morando lá, de modo que não se podia dizer que estava realmente perdida e esquecida. Não é de admirar que se goste tanto de lá. As pedras que compõem as edificações são cortadas com tanta precisão e ficam tão juntas que não é possível nem mesmo inserir um cartão de crédito entre elas. Isso salvou a cidade de alguns terremotos graves, que são comuns na área. Os edifícios simplesmente dançam durante todo o tremor e depois voltam ao lugar. E devido à forma como estão dispostos, você pode ver o sol nascer ou se pôr exatamente atrás dos picos em dias importantes para os Incas. 60% de toda a construção em Machu Picchu foi feita no subsolo, de modo que nem é possível vê-la. A melhor parte é que ainda há coisas a serem descobertas se você quiser ter seu nome marcado na história. Nossa próxima parada é na península de Yucatán, no México. O poderoso complexo de Chichén Itzá fica aqui há mais de 1.500 anos.
A estrutura tem exatamente 365 degraus. Você pode contar quando for lá da próxima vez, caso não confie em mim. Os maias, que construíram tudo isso, gostavam muito de astronomia. Assim, não é de surpreender que tenham feito tantos degraus quanto o número de dias em um ano. Além disso, se você estiver por lá durante o equinócio de primavera ou outono, perceberá que as sombras que o sol poente projeta fazem parecer que há uma cobra descendo as escadas. A serpente emplumada era uma das principais divindades do México Antigo. Chichén Itzá costumava ser um centro urbano movimentado. Teve seus altos e baixos, e quando os espanhóis chegaram no século XVI, estava praticamente abandonado. As primeiras fotos que temos do local são do final do século XIX. Parece que a pirâmide com um terraço tinha muito mais vegetação em 1892. A única fonte de água doce nesse clima seco são os cenotes, ou buracos cheios de água. Há 4 visíveis, e a pirâmide do templo provavelmente fica no topo de mais um. Os arqueólogos estão procurando túneis para entrar nela. Para ver nossa próxima maravilha, você deve estar preparado para compartilhá-la com cerca de 15 mil pessoas. Esse é o número de visitantes diários da estátua do nosso Cristo Redentor. Ela fica acima do Morro do Corcovado e pesa cerca de 635 toneladas. Deve ter sido difícil erguê-la até lá em cima. Na verdade, veio em pedaços. O escultor francês Paul Landowski fez várias peças de argila da futura escultura. A cabeça e as mãos foram feitas em tamanho real, e o corpo seria aumentado no local. As partes da estátua foram cortadas em cubos e depois moldadas em concreto e montadas. Os trabalhadores prepararam o cimento no local e transferiram todas as ferramentas por uma pequena ferrovia de roda dentada que os turistas usavam para subir a colina. A obra é a melhor prova de que um raio cai no mesmo lugar mais de uma vez. Isso porque, em razão de sua posição no topo da montanha, seus dedos, cabeça e sobrancelhas foram danificados pelas tempestades. É hora de seguir em frente. Desta vez estamos indo para Agra, na Índia. Sim, para ver o Taj Mahal, aquela linda construção rosa. Espere, ela não foi sempre branca? Bem, o Taj Mahal muda de cor dependendo da hora. Parece rosa pálido ou cinza perolado ao nascer do sol, branco cristalino ao meio-dia e o pôr do sol o pinta de bronze alaranjado. À noite pode até parecer azul translúcido. E essa não é a única ilusão de ótica aqui. Quando você se aproxima do portão principal, o edifício parece gigantesco, mas quanto mais perto chega, menor ele parece. Os minaretes ou torres em ambos os lados podem parecer estar perfeitamente retos, mas na realidade estão inclinados para fora. Isso é feito para o equilíbrio estético e também para evitar que as torres caiam sobre o edifício principal em caso de terremoto. Para uma construção concluída no século XVII, o Taj Mahal parece novo. Isso se deve ao fato de que ele recebe regularmente um dia de spa. É aplicada uma camada de lama facial adequada, que é uma receita tradicional para manter o brilho. Estou sentindo fome de tanto viajar. Que tal irmos à Itália comer macarrão? Brincadeira, o verdadeiro motivo é ver o Coliseu, claro. Seu nome original era Anfiteatro Flaviano, porque foi construído pela dinastia Flaviana. O novo nome provavelmente se deve à colossal estátua de bronze do imperador Nero que ficava ao lado do edifício. O modelo para ela foi o Colosso de Rhodes. Em seus quase 2000 anos, o Coliseu passou por pelo menos 3 grandes incêndios e 4 terremotos. Ele foi danificado, consertado e reconstruído várias vezes. O impressionante monumento já recebeu até 80 mil espectadores. O que eles assistiam não era necessariamente tão cruel quanto Hollywood nos fez acreditar. A maioria dos combates de gladiadores era realizada sob regras rígidas. Às vezes, o público ficava entediado com o espetáculo e os participantes saíam do local. Quando o Coliseu deixou de ser uma arena para esses shows assustadores, foi usado como cemitério, lugar de culto, moradia, oficinas para artesãos e comerciantes, sede de uma ordem religiosa e castelo fortificado. Agora está aberto ao público, que pode conferir seu labirinto subterrâneo. Você está pronto para a próxima maravilha? É a Cidade Perdida de Petra. Ou melhor, redescoberta. Afinal, já foi muito rica e vibrante. Depois foi abandonada e encontrada novamente em 1812. Ela é inteira feita de arenito e, apesar de estar no deserto, já recebeu muita chuva. Ainda assim, durou 2000 anos graças a alguns habilidosos trabalhadores. O moderno escaneamento a laser mostrou que eles colocaram degraus gigantescos na montanha para verificar a qualidade da rocha e esculpir os edifícios sem arriscar suas vidas. E como as pessoas sobreviveram ali no deserto sem água?
Os nabateus que viviam por lá desenvolveram um complicado sistema de condutos, represas e cisternas para garantir que tivessem fluido vital suficiente para o ano todo. Caso você esteja em seu modo Indiana Jones, ainda há muito a descobrir em Petra. Os arqueólogos acreditam que até agora só conhecemos 15% da cidade e o restante ainda está escondido no subsolo. Vamos terminar nosso passeio com o maior projeto feito pelo homem no mundo. Sim, estou falando da Grande Muralha da China. Ela se estende por mais de 20 mil quilômetros, desde o mar de Bohai, no leste, até o deserto de Gobi, no oeste. Mas não confie no mito popular, você realmente não verá a Muralha da Lua. Foram necessários mais de 2.000 anos para ser concluída e uma boa quantidade de materiais de construção, principalmente tijolos e blocos de pedra cortada. Você já riscou seu nome em uma árvore, ou pior ainda, em algum lugar famoso? Não se preocupe, não contarei a ninguém. As pessoas que ergueram o muro fizeram o mesmo. Alguns dos tijolos, em sua maioria da dinastia Ming, têm alguns dados como o local de produção, o nome da família responsável pela fabricação e os funcionários que os fizeram. Essa era uma forma de controle de qualidade. Se algo acontecesse com alguns dos tijolos, seria fácil descobrir o culpado.